O nosso podcast. Fique à vontade. Entra, ó. Oiê, eu sou a Isabela e esse é o Podpan, o podcast do audiovisual goiano. O intuito da nossa conversa aqui é conhecer um pouco mais do panorama de quem faz audiovisual no estado de Goiás. E aí, vamos conversar? Antes de começar, o Podpan, ele é um projeto da BemTV Produções, realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo do Governo Federal, operacionalizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria do Estado da Cultura. E hoje eu tenho aqui um grande amigo, que é o Felipe Pitombo. Mostra a placa. Pitombo. Tá. E aí, tudo bem? Tudo. E você? Joia, tranquilo. Trabalhando muito? Eu só faço isso, né? Tô brincando. Trabalhando bastante. Eu fiquei pensando, quando é que a gente se conheceu, você lembra? Eu lembro. Acho que foi num festival de cinema espírita, lembra? Era FAI. Não, FAC. Não. FAI. Acho que era Não. uma coisa do Nave. Tinha o Nave. Explica o que é o Nave. Nave era o núcleo de audiovisual espírita, né? E aí foi um pessoal que começou a fazer, a gente tava junto. E aí, logo em seguida, começaram a fazer esse festival. E aí, nesse festival, a gente se conheceu. Não sei se foi no primeiro, no segundo festival. Você trabalhava em Brasília, né? Eu ainda tava em Brasília? Você tava em Brasília. Então tá. Aí você veio participar do festival. Aí foi que a gente se conheceu. Não, depois da gravidez, a minha memória foi embora. E aí, depois da Covid, então, aí tem algumas coisas que eu não me lembro. Mas eu lembro que nesse núcleo, você, junto com o seu irmão, né, que é o Pedro Pitombo, vocês faziam muito quadrinhos. Vocês começaram com quadrinhos? Sim. Só para pensar, tipo, bem antes, né? Uhum. Ali do início, totalmente, da história. Eu já fazia desenho, né? Desde criança. E eu sempre fiz quadrinhos. Eu nem sabia o que era quadrinhos, eu já fazia quadrinhos. Porque eu sempre gostei de contar histórias. Né? Assim, eu acho que o que eu mais gostava de fazer não era nem desenhar. Acho que era contar histórias. Sei. Só que através do desenho. Né? Tá. Assim, eu nunca fui descrever muito, né? Mas eu gostava de história em quadrinhos. Então eu pegava uma folha, repartia assim, vários quadradinhos e ia fazendo, sabe? Sem métrica nenhuma, sem lógica nenhuma de como fazia história em quadrinhos. Eu tenho até hoje várias dessas folhas, histórias mais bizarras. Porque é estranho que quando você é criança, você escrever aquilo, uma história, né? Depois você vê como adulto aquela história, é bem estranho. Sim. Mas geralmente é o reflexo daquilo que você assiste, daquilo que você Sim. vê. Então, assim, é muito uma história bem clichê, digamos assim. Mas, assim, eu já fazia isso já durante um bom tempo. Depois eu comecei a estudar realmente quadrinhos e tudo mais. E aí surgiu essa oportunidade. Eu e meu irmão também desenhava, né? Uhum. E a gente surgiu essa oportunidade de a gente fazer história em quadrinhos, né? No movimento espírita, né? Que a gente participava muito de eventos e tudo mais. E aí a gente fez uma vez, né? Criou esse núcleo, que era o NES, né? Que era uma vertente do Nave, que era o núcleo de audiovisual espírita. A gente criou o NES, que era de arte sequencial espírita, né? Que englobava tanto história em quadrinhos como animação. Tá. Só que eu nunca tive contato com animação, né? Eu sabia só quadrinhos, né? Eu já tinha feito algumas histórias em quadrinhos antigas, assim, já tinha publicado uma coisa em outra, não como editora, mas feito fanzine, né? É basicamente uma história em quadrinhos, né? Que não é publicado numa editora, mas você faz, ela imprime, faz bonitinho e divulga, né, esse material. Então a gente já fazia esse tipo de coisa. Uhum. A gente ia em festivais de anime, né? Bastante. A gente mostrava o nosso trabalho. Até desenhava o povo, assim, sabe, na feira ali? Na feira, assim, a gente fazia... Você se vestia de anime também? Era otaku? Não, eu nunca cheguei a ser otaku. Eu era uma pessoa que gostava de desenhar e gostava de anime. E eu tava ali, então, assim... mas nunca me considerei otaku, não. Como eu te falei, assim, eu geralmente não sou fã de nada. Eu não sei porquê, mas, assim, eu não sou. Eu acho massa, acho legal e tal, mas eu não chego... Você não se engaja, assim, né? Esse ponto.
Mas a gente desenhava as pessoas, sabe? Tipo, Aham. fazia caricatura em estilo mangá, até um pouco mais realista também. Então, enfim, tinha esse histórico, né? E voltando ao assunto, ao NES, né? Basicamente era isso, era fazer história em quadrinhos e animação com a temática espírita, né? Tá. E a gente chegou a fazer algumas histórias em quadrinhos, que foi a Federação patrocinou, né? Uma história que foi divulgada, acho que na campanha Ato de Souza. Explica para as pessoas o que é a A campanha. campanha Ato de Souza é uma campanha que arrecada alimentos. Isso. Alimentos e roupas para as pessoas. Material de limpeza, essas coisas em geral também. Em geral também, mas basicamente o que mais sai ali é alimentos e roupas, né? Mas até hoje é feito essa campanha, tem vários centros que fazem esse tipo de trabalho para ajudar as pessoas carentes, né? Então, o pessoal ia e divulgava, né, que a legal. revista, né? Porque a ideia era a revista mostrar um pouco o que é o espiritismo, né? Para desmistificar, né? Porque as pessoas não têm essa noção do que é. Não. Né? Até hoje ainda não tem muito. Hoje tem um pouco mais por causa dos filmes que foram lançados e tudo mais. Sim. Mas na época era algo bem restrito, né? E as pessoas tinham uma coisa, nossa, o que é isso? Uhum. Então a gente fez meio que uma cartilha, uma historinha, falando. A gente basicamente pegou a cartilha do que é o espiritismo, que a federação tinha, Sim. e a gente transformou isso em história. Qual foi o primeiro curso que você fez? De faculdade? Então, eu fiz gestão empresarial, que era um curso que é considerado superior, só que é tecnólogo, né? Não é um superior normal, né? Que geralmente é menos tempo, né? Tá. Porque a minha ideia sempre foi trabalhar com desenho. Acho que desde os 15 anos de idade eu tinha essa coisa na minha cabeça que eu ia trabalhar com desenho. Porque você já desenhava desde pequeno. Aham. Mas era uma certeza, sabe, que eu ia... Eu não conhecia ninguém que trabalhava com isso, mas eu tinha essa certeza de que eu ia trabalhar com desenho. E aí, a faculdade, né, eu já desenhava já bastante, fazia história de quadrinhos e tudo mais. Aí, minha ideia era fazer esse curso para conseguir montar minha empresa. Sim. Essa era a minha ideia, né? E na época eu trabalhava, emprego público e tudo mais, e fazia faculdade. E aí, depois disso, a faculdade foi basicamente isso. Eu só queria conhecimento para abrir uma empresa de animação, de ilustração e tudo mais. Com quantos anos você entrou no emprego público? 18. Que emprego que era? Era no CREA, era assistente administrativo, né? Eu trabalhava em área financeira. E estudava ao mesmo tempo? E estudava ao mesmo tempo. Né? Então, eu fazia esse link, né? Então, foi com 18 anos eu entrei lá, né? Porque meu pai sempre tinha essa coisa, tipo, ele é funcionário público, né? Foi, né? Já aposentado. Então, assim, pra ele, o emprego público era a coisa mais importante do mundo, era uma coisa assim, tal. E eu via a dificuldade dos meus irmãos, né? Formando em faculdade. Sim. Que eles entraram em faculdade, só que sem ter dinheiro, sem ter um emprego. Então, era muito difícil, sabe? Não tinha muita condição financeira. Então, eu falei assim, não vou fazer o que eles fizeram. Eu era o mais novo, né? Você é o mais novo mais deles? novo. De quantos irmãos? 2 irmãos. Uma irmã. Uma irmã mais velha, aí o Pedro... O Pedro é o mais velho. Ah, o Pedro é o mais velho? Tá. Uma irmã do meio e eu sou o mais novo. Tem o Pedro, tem a... Ana Paula e você. Isso. Tá. E aí, assim, eu pensei, eu quero fazer algo diferente. Eu quero primeiro ter dinheiro para depois conseguir me formar na faculdade e tudo mais. E foi o que eu fiz, né? Eu consegui passar cedo, né? Assim, não foi sorte, por exemplo, porque é questão de estudar, né? Eu sempre gostei de estudar, então acho que eu consegui passar cedo. Era um emprego, assim, que não ganhava tão bem, né? Mas te dava segurança. Mas dava segurança, né? Tanto que quando eu saí, o pessoal falou que eu era louco, né? Porque eu tinha segurança, né? Estabilidade e tudo mais. Mas, enfim. Quanto tempo você ficou lá? Há uns 4 anos. E aí você conseguiu construir, tipo, uma reservinha, um capital para poder te sustentar durante um tempo? Sim. Essa foi a ideia. A minha ideia era essa desde o início, né? Eu já entrei já com esse pensamento. Sim. Né? Só Como? De onde veio esse planejamento? Você era tão novo, assim. Eu sempre fui assim, de planejar a longo prazo, sabe? Tipo, hoje que eu sou um pouco mais pé no chão, porque eu já tomei muito na cara com esse negócio de planejar a longo prazo. Mas eu sempre penso assim, 2 anos à frente, 4 anos à frente, o que eu vou fazer? Hoje já não penso tanto assim, porque eu sei que tem muitas variáveis que é complicado você... Não tem como você prever. Mas eu já tinha esse pensamento antes, já nessa época de... Eu queria fazer e tal, e foi o que eu fiz, né? Só demorou um pouco mais de tempo do que eu imaginei, mas eu consegui fazer o que eu tinha pensado. Tá. Mas é interessante que na faculdade, né, eu percebi uma coisa assim que eu não queria ser empresário.
Tá. Porque, assim, existe uma diferença ali, tipo, a gente que trabalha com audiovisual, a gente é um pouco artista, né? E até às vezes até empresário também. Só que às vezes as coisas se conflitam um pouco. Sim. E aí, na faculdade, eu percebi, cara, eu não quero ser empresário. Na faculdade de gestão. É. Tá. Porque, tipo assim, eu tinha um professor até que falava isso, né? Tipo, você tem que buscar o lucro, né? O lucro é muito importante. Então, você não deve se apegar muito ao ramo que você tá. Tá. Você tem que pensar no que o ramo que ganha mais, que vai gerar mais lucro, que vai ter mais facilidade e tudo mais. E não era isso que eu queria, né? Então, aí eu abri empresa, né? Na loucura, assim. Você já abriu uma empresa com CNPJ e tudo? CNPJ e tudo. Naquela época? Depois que eu saí do... Não tinha nem MEI. Não tinha. Fui meio maluco, né? Mas enfim, voltando assim, só pra fazer o link com o Ness e tudo mais, né? Que tem a ver, né? Que eu nunca tinha trabalhado com animação. Eu comecei na animação tarde, acho que eu tinha 23 anos, por aí. Eu poderia ter começado antes, mas eu não tinha nenhum conhecimento, não tinha ninguém que falava sobre isso. Não é como é hoje. Hoje tem muito conteúdo, né? Então eu comecei a trabalhar com animação. Eu fiz um curso de animação online, que era um curso que falava bastante sobre os programas, que era o Flash e o Toon Boom, na época. Era um Toon Boom bem antigão, sabe? E eu fiz o curso rapidão, assim. E aí, logo em seguida, quando eu tava aprendendo a mexer no programa, aí tinha a mostra do Nave. Ah, tá. E aí eu pensei, cara, eu quero fazer um filme pra lançar lá no festival. Só que, tipo assim, o festival, acho que eram o quê? Uns 3 meses, sabe? Pra acontecer. E aí a gente, não, eu vou fazer. Tá. Aí eu fui fazer. Qual filme é? É o Fraterninho em Piuí Tic Tac, uma coisa assim. Ah, o do trenzinho. O do trenzinho. Esse eu já vi. Esse foi o seu primeiro filme? Primeiro filme. E você fez ele em parceria com seu irmão? Meu irmão me ajudou, mas basicamente eu fiz muita coisa sozinho, assim, né? E o pessoal do Nave também ajudou nessa parte sonora e tudo mais, a edição. Sim. Eu não sabia fazer nada disso, né? Eu tava aprendendo animal e já fui fazer um curta. Fácil, assim, uau. Eu resolvo. É coisa de maluco, né? É porque, assim, como eu falei, eu gosto de criar histórias, né? E de contar histórias. Então, eu sempre tive essa coisa eu tava estudando, fazendo alguma coisa de animação, de história em quadrinhos e tudo mais. Eu sempre inventava alguma coisa que eu queria fazer pra ficar mais legal o processo de aprendizagem. Por exemplo, eu não tinha paciência de fazer, vou fazer anatomia, vou estudar anatomia, que é todo aquele processo e tudo mais. Então é uma coisa um pouco chata de fazer. Então eu tentava deixar isso mais divertido. Eu criava um personagem, criava uma história do personagem, e para ficar mais legal, sabe? E aí eu fazia o desenho do personagem e estudava o personagem, anatomia no personagem, enfim. E foi assim com várias coisas, até com animação, né? E deu um start na animação, daí que a gente fez essa animação em pouco tempo, foi... acho que 2 meses, 3 meses pra fazer 7 minutos de animação. Foi loucura, mas foi uma animação cut-out, né? Uma animação mais simples. E na tora, assim, né? Eu nem sabia animar direito, né? Mas o filme teve uma recepção tão boa que eu falei assim, cara, eu tô batendo cabeça aqui com história em quadrinhos, já tem muitos anos, nunca consegui muita coisa. E a animação, a primeira coisa que a gente consegue fazer, tipo, nossa, não fez um grande sucesso, mas enfim, teve uma resposta muito mais positiva do que a história em quadrinhos. Aí eu parei pra pensar, né? Tipo, eu acho melhor focar só em animação. E aí foi que eu comecei realmente a estudar animação. Também foi uma escolha racional? Porque eu tô vendo que você é bem racional, né, Pitombo? Você é de que signo, Pitombo? Eu sou Libra. Libra. Seu ascendente deve dizer mais coisas sobre você, porque eu também sou Libra e não sou assim, não. Que dia que você nasceu? 21. 21 de dezembro... Não, de outubro de... 89. 89. Então, tem uma questão lógica também, mas é muito da paixão também, sabe? Eu sempre quis trabalhar com animação. Só que nunca... Não sabia como fazer. Era muito... A gente distante. vem de uma época, né? Que não tinha internet como tem hoje, né? As coisas não chegavam, os livros eram todos em inglês... Como que era o seu acesso quando você era menor, assim? Você via pela televisão, as animações? O que você assistia? Você lembra? O que você gostava? Eu assistia alguns desenhos. Pica-Pau, às vezes assistia também, Papaléguas.
Mas eu gostava mais era dos animes, né? Na época Sim. era febre, né? Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco. Uhum. E mais pra frente um pouco foi Naruto e outros, né? Uhum. Mas basicamente o que mais me chamava a atenção era os japoneses, né? Era a animação Tá. japonesa. E além dos longas da Disney também, que eu Sim. gostava muito, né? Que era na época do clássica da Disney, né? Ali vários filmes como Rei Leão, que Sim. marcaram a minha infância. Hércules, Tarzan, Mulan. Enfim, eu gostava muito disso, sabe? Só que eu não tinha nenhuma noção de como era feito aquilo. Sim. Agora, o quadrinhos eu já tinha uma experiência, já conhecia e Era tudo mais mais. Por isso que eu tranquilo. fui mais pro quadrinhos. Sim. Mas depois que eu descobri como é que faz mais ou menos a animação, aí eu comecei realmente a estudar, de fato, a animação. Tá. E E aí... eu vi que eu gostava muito daquilo. Aham. E tem uma certa semelhança, algumas coisas de quadrinhos com a animação. Acho que o fato de eu saber desenhar Uhum. e de eu saber contar uma história narrativa com quadrinhos me ajudou muito na animação. Sim. Porque, até pra criar storyboard e tudo mais, porque você entende como que funciona a ação, já principalmente os japoneses, a animação não. Eu falo mangás. os quadrinhos japoneses, né? Ah, os mangás. Você consegue perceber já um pouquinho de animação ali, sabe? Tipo, movimento ali e tudo exato. mais. Então, essa noção eu já tinha. Então, quando eu comecei a estudar animação, não foi muito difícil pra mim, Uhum. né? Porque eu já tinha esse conhecimento. Sim. Aí o seu estudo, então, era baseado nas referências que você buscava. Você chegou a fazer algum curso na área, assim, de audiovisual e tal? Algum curso superior? Não. Então, você partiu do de gestão, aí você largou o emprego público, Voltou a história. e aí você fez você fez o filme enquanto você ainda estava trabalhando, que era o que te dava um suporte. Sim. Quando é que você decidiu sair do emprego público? O que aconteceu? Que virada de chave foi essa? Você falou, agora eu posso investir aqui no que eu tô querendo. Foi um trabalho que a gente pegou logo em seguida desse curso, né? A gente foi indicado por uma pessoa lá do NAVE também, né? Uhum. Que era o Lucas. Para um serviço, né? Tipo assim, era uma empresa grande e tal, tipo, acho que era Petrobras, não sei. Era fazer um videozinho, sabe? Tipo, falando como é que é lá no terminal de Goiânia. Ah, tipo institucional. Institucional. Tá. E aí a gente, cara, eu passei, cara, eu nem sei animar direito, né? Eu fiquei assim, eu nem sabia falar direito com o cliente, essas coisas, né? Uhum. E aí ele falou, não, cara, vai lá, faz, você consegue, não sei o quê. Aí eu, cara, então tá, vamos lá. E aí a gente topou, a gente conseguiu fazer o orçamento, fechou o serviço. E assim, pra mim na época foi muito dinheiro, mas hoje eu percebo que não era tanto assim, né? Uhum. E aí a gente fez o serviço, só que foi muito trabalhoso, porque eu trabalhava... E eu nunca tinha feito assim, animação, só que esse processo foi um pouco mais diferente, porque era animação frame a frame. Ah, tá. Então, assim, era mais trabalhoso do que foi do outro curta, né? Eu falei assim, cara, eu preciso de tempo para estudar animação, porque eu vi que era uma coisa muito mais difícil, Aham. né? Apesar de que eu já tinha conhecimento de desenho, não é a mesma coisa, Não. assim. Você precisa de muito dedicação para você conseguir ficar bom naquilo. Exato. E a gente conseguiu terminar o trabalho e tudo mais, aí eu pensei, poxa, velho, a gente já tem uma grana aqui, dá pra gente investir na empresa, dá pra gente durar um tempinho. Eu já queria sair, já tem um tempo do trabalho. Aí eu falei assim, e a gente também teve uma dificuldade com relação à nota fiscal, né? Ah, Então foi por isso que eu achei melhor abrir empresa. Porque... entendi. Só que o problema é que a gente achou que a gente ia conseguir mais serviços, né? Assim, E aí não. A gente ficou um tempão sem ter trabalho nenhum e tudo mais. Aí pegou algumas coisas de ilustração também, que era uma ideia de pegar serviço. Tinha coisa de design também, que meu irmão design, ele trabalhava também nessa área. E aí chegou a hora que a gente achou, cara, não dá pra gente... eu montei essa empresa com meu irmão e mais um amigo nosso. E aí chegou um tempo, acho que um pouco tempo de empresa, talvez 6 meses, eu já tava achando que não ia dar certo, porque não tinha mais serviço, né? Não chegava a serviço. E aí, nesse meio tempo, eu tava estudando, eu fiz um curso de metragem, aí eu entrei na escola de Goiânia de desenho animado. Ah, legal. E aí, nesse processo, a empresa estava lá, mas a gente não conseguiu continuar com a empresa. Eu fiquei muito receoso com relação a abrir a empresa, porque é muito custo, né, e tudo mais, e a gente não tinha conhecimento da área, né? Mas, enfim, foi a incentivo de algumas pessoas que estavam comigo, falaram assim, cara, melhor abrir, isso aqui e tal, vai. Enfim, mas eu acho que valeu a pena porque até mesmo eu tive a certeza de que eu não queria ser empresário. Tá. Não queria
uma pessoa de negócios e tudo mais. Eu queria ser artista, né? Existe, assim, essa diferença, né? Então, assim, com a empresa eu tive essa experiência de ser empresário e tudo mais, mas eu vi que não era isso que eu queria, né? Porque eu não queria pegar qualquer trabalho. Sim. Eu nunca gostei de publicidade. Nessa época eu fiz algumas ilustrações publicitárias e tudo mais. E era uma coisa que eu não curtia muito, então eu vi que não era isso que eu queria. Sim. E aí quando eu comecei a estudar lá na escola de desenho animado, eu fiz um curtinho, achei massa fazer o curta e tudo mais. E eu tava fazendo isso, né? Já que não tinha trabalho, eu ia fazendo os curtas, né? Meus, né? Então eu fiz 2 curtas nesse período. Que era um que foi pela escola, que eu tive o trabalho de curso, final de curso, né? Que eu fiz, depois eu terminei só a animação, só que depois eu aprimorei ela e lancei. Tá disponível na internet? Vou colocar imagens dele. Como é que ele chama? Você lembra? Eu acho que é Governo de Si. Uma coisa assim. E quem era o professor da escola goiana? Quando você fez? Era o Wesley. Ah, que Era o legal. Você teve contato com o Wesley, que hoje em dia é um grande animador, né? Você já conversou com o Wesley uma vez? Assim? Não. Eu já vi ele raramente. Eu vi ele uma vez no Animamundi, quando ele ganhou. Eu tava lá. E vi ele uma vez na Mandra, numa reunião com o Paulo. E nunca mais. Entendi. É porque, assim, ele tem um processo muito dele, né? Tipo, É muito autoral, né? O que ele muito faz. autoral. E era interessante, porque, assim, eu falo assim que eu fiz alguns cursos de animação, mas eu me considero autodidata. Sim. Porque é aquela coisa, geralmente não tem muita gente que tem metodologia para ensinar, né? O cara é animador, o cara saca pra caramba, mas às vezes para ensinar é um pouco difícil, né? Foi muito bom na época eu ter feito esse curso, porque eu não conhecia nada de animação. Apesar de ter feito um cursinho online e tudo mais, mas foi algo mais de programa e tudo mais. Foi mais técnico, né? Foi do Tumbum mesmo, né? Isso, foi Tumbum e Flash. Tá, do Flash Flash. e Tumbum. Exatamente. E aí depois você deu aula de Tumbum. Eu lembro, depois eu participei. Porque o massa do Python é isso, é que você se coloca desafios e você vai cumprindo, né? Aqui em Goiás, ninguém nunca tinha dado nenhum curso de Tumbum. Acho que pouca gente sabe até o que é o programa que a gente usa, né, na animação. Sim. E é o que a gente mais usa, todos os estúdios que estão fazendo série hoje em dia estão usando ele e tal. E a gente não tem essa oportunidade de ter um curso aqui, tanto que a gente sempre faz online, né? E aí você inventou de dar um curso. Deu gente nesse curso? Apareceu muita gente? Deu, né? Muito Foi interessado. Nessa época eu já tinha terminado, a empresa Sim. já tinha falido, né? A gente, até pra fechar a empresa você precisa de dinheiro. Claro. Então a gente demorou um pouquinho pra fechar a empresa. Mas eu vi que não dava certo a empresa e tudo mais. E aí eu conheci... Primeiro eu conheci você. Não, você já me conhecia. Eu te puxei pra dentro exatamente. do projeto. Você estava fazendo um curta e aí eu animei esse curta. Então vamos Foi, lá. acho que o primeiro curta que eu realmente finalizei, porque o Som Toco, né? O Som Toco começou antes e terminou depois. Então foi o primeiro filme que ficou assim, pronto, assim, que não era meu, né? Foi o seu. Aí... Nossa, eu tô emocionada. O filme que você tá falando é Ana e a Borboleta, né? Isso, é o que a gente Ana fez em 2015, com lei de incentivo também. E eu já sabia, na verdade, eu só conhecia você, assim, de animador, que eu já tinha trabalhado. Aí a gente fez ele também, ele é 2D, né? Desenhado. Podia ter sido rig. Hoje em dia eu vejo isso. Mas foi legal. Na época eu não vi. Na época eu acho que eu tinha menos experiência com rig. Acho que talvez eu seja tinha por um pouco isso. mais experiência com frame a frame, né? Sim. E é tanto que eu não gostava de rig. Como as coisas mudam. Corta para o maior rigueiro do estado de Goiás hoje. Pois é, assim, eu falo assim, nossa, coisa chata. Que geralmente quem gosta de desenhar não gosta de fazer animação cutout. E eu sempre gostei de desenhar. Aquela coisa de, nossa, fazer o desenho ali e tal. Eu desenhava com mesa de luz, sabe? Tipo, não animação. Animação eu já tinha tablet, mas quadrinhos eu sempre fazia com mesa de luz. Ali nanquim mesmo, sabe? Aquela coisa artesanal. Sim. Então, eu sempre gostei dessa coisa. Só que o cutout não tem isso, né? Assim como o 3D também não tem. E aí, quem geralmente tem esse lado mais de desenho, tem um certo ranço com esse tipo de animação.
Mas depois eu fui pegando gosto, né? E aí eu vi que, assim, a praticidade e tudo mais. Que eu sempre fui uma pessoa prática. Eu queria fazer algo massa, só que sem gastar longos anos pra produzir. Porque eu tive essa experiência com o Som Toco, por exemplo, foi isso, sabe? Foi muito tempo de produção. Mas você começou o Som Toco, Isso. aí foi fazendo. Isso. Aí você começou Aí o eu parei, meu. dei uma parada porque foi parou. sem verba. Que era uma verba inicial, eu acho que era própria verba, sabe? Não era de lei, né? Depois que a gente conseguiu a lei, aí a gente conseguiu terminar o filme. Tá, sim. Som Toco também é um curta-metragem, né? Isso, Que ele um fechou em aproximadamente uns 20 minutos. Ele tem uns 19, eu acho. É uma história basicamente do Akira. O Akira, ele era eu conheci ele no CREA, que era onde eu trabalhava. E aí eu também, nessa época, conheci o Paulo Caetano também, que o Akira já conhecia ele, né? E a gente foi apresentado, eu e o Paulo Caetano. E era engraçado porque, assim, eu tava iniciando na animação, né? O iniciante, e o Paulo já era muito grande, assim, Já. na área, né? Já, tinha feito vários curtas, assim, vários não, achei alguns curtas, ele tinha ganhado prêmio, sim. várias coisas nesse sentido, não somente na animação, né? Sim. Ele é muito multi, né? Ele é bastante coisa. E eu tava iniciando, e foi um... Eu costumo dizer que o Som Toco foi um processo de aprendizagem muito bom pra mim, sabe? Sim. Porque apesar de ter demorado bastante, foi algo que elevou muito o nível de trabalho, de animação, sabe? Até mesmo como pessoa, sabe? Acho que teve um processo de crescimento aí, sabe? Então, esse foi um filme que foi iniciado pelo Akira, que era falando sobre o Som Toco, né? Que era o Kinjiro Ninomiya, que também tem o mesmo sobrenome que ele, né? O Akira Ninomiya, né? Então, daí ele pegou, viu que tinha essa pessoa no Japão, foi uma pessoa muito interessante, fez muitas coisas boas pro Japão, né? Ele ajudou a reconstruir muitas ilhas, vilarejos e tudo mais, através do trabalho. Enfim, ele tinha uma história de superação muito interessante, a gente fez um filme sobre isso. E aí, depois... Então, enquanto você estava ali na produção, aí entrou a Ania Borboleta, que é o meu, que é um filme que também foi um aprendizado muito grande para mim, porque eu também nunca tinha feito uma produção, que aí eu tive que fazer roteiro, direção, produção. Então, aí no curta, eu tentei organizar do jeito que eu pensei que ia dar certo, né? Um método. E eu acho que deu muito certo, né? Pelo menos finalizou no tempo correto, a gente conseguiu entregar todas as cenas, o filme. Assim, um dos melhores trabalhos que eu já, assim, de curta-metragem que eu já fiz. Olha que bom. Porque assim, a animação é um processo muito demorado, né? E acaba que você não tem uma direção que tá ali para auxiliar, para pegar firme e tudo mais, acaba que o negócio desanda. Então foi a primeira produção que eu fiz, nossa, que legal, consegui Marrou. Quer dizer que dá para fazer. Não ser tão dispendioso. Sem sofrer. Exatamente. Entendi. Mas depois a gente foi aprendendo com os tropeços, porque né? daí, na cara, enfim. Daí a gente começa, né, a entender como é que é o processo também, né? E mas como foi muito facilitar. boa a experiência do seu filme foi muito boa. Foi muito boa pra mim ali, que a gente tinha acabado de fechar a empresa. A gente tinha iniciado o Som Toco, só que o Som Toco tava meio assim, sem verba. Então a gente tava iniciando assim, sem ter dinheiro, né? E aí a gente começou a fazer o seu curta, né? Então foi uma coisa que entrou muito num time correto, sabe? Mas aí você tinha empresa pra receber, né? Como é que é? Não tinha Como é que nada. você recebeu? Como é que eu te paguei? Sem nota. Aí eu acho que foi o MEI. Eu acho Aí que você nessa fez o época seu MEI. eu acho que nessa época eu já tinha o MEI. Entendi. Quando começou o MEI eu já fiz. Aham. Né? Então... Antenado. Ele não passa o problema, ele tá sempre antenado nas coisas. Tinha que me virar. Eu percebi que tinha essa possibilidade, né? E eu, cara, por que não tinha isso antes? Aham. Eu não tinha aberto, que eu nem tinha aberto a empresa, né? Porque... Mas não tinha nessa época, você não tinha essa possibilidade. Não tinha. O MEI foi um grande pontapé pra muita gente, né? Sim, e ainda é. Ainda é. Massa. Aí, enfim, eu consegui abrir o MEI, né? Muito fácil. Né? E foi assim que a gente... Eu acho que eu abri antes de você me chamar pra fazer a animação. Sim, deve ter sido. E aí, foi por conta disso. Aí depois disso, que eu conheci a Rosa, a gente fez um trabalho lá com ela. Aí a Rosa já tem a questão de ensinar, né? Sim. As professoras e tudo mais. Aí ela deu a ideia de, por que você não faz um curso e tal? Tem aqui
Daí que veio a ideia Tinha do curso, sala né? Tinha lá, sala né? Os computadores, Exatamente. as pessoas podiam acessar. Aí ela falou assim, vamos fazer um curso aqui, você faz aqui na casa, a casa dela era meio que uma casa de escola, né? Aham. E Você gosta de ser professor? eu até que gosto, só que não sei se eu sou muito bom. Mas eu até que gosto de ensinar, sabe? Eu acho legal ensinar processo. tudo Quando você mais. pensa num projeto assim, você pensa em projeto de formação também ou não? Eu penso em projeto de formação, sim. Só que eu não tive uma experiência tão boa com relação a essa época, né? Eu percebi que foi difícil conseguir pessoas para Uhum. para enganjar e tudo mais, né? E aí, assim, meio que depois que a gente fez esse curso lá de Tombum, né? Eu meio que não tive tanta vontade de fazer assim, mas ainda é uma vontade que eu tenho de ensinar e tudo mais. Mas eu vi a dificuldade que era de fazer um curso, né? A dificuldade Sim. um pouco grande de fazer um curso. E eu tava tão focado em tantas produções e acaba que isso ficou de lado, né? Tem isso. Mas assim, eu tenho uma coisa de querer ensinar, sabe? Eu acho que eu penso muito nisso. Eu penso na formação, né? Sim. Formação de novos animadores e tudo mais, né? Que eu acho que hoje é uma coisa que aqui em Goiânia tem mais a escola de desenho animado, né? Que é o Emerson, que é o professor e tudo mais. Só que eu acho assim, eu até falei com eles, né? Tipo, com a Márcia, que eu acho que falta um pouco mais esse link entre as escolas de animação e os estúdios de animação. Sim. Né? Eu acho que falta um pouco disso. Tem alguns exemplos interessantes. Eu cheguei a trabalhar... Enfim, eu já tô pulando assunto. Pode né? falar, não tem problema. Depois a gente volta. Eu trabalhei no Copa um tempo atrás e era interessante. Lá tinha o estúdio escola. Sim. E é interessante que eu conheci um terrente que estava trabalhando comigo, que veio do estúdio escola. Uhum. Ou seja, assim, eles conseguiam fazer um link muito bom entre a escola e o estúdio. Sim. Né? E eu acho que falta um pouco disso, dessa mentalidade, acho que pra gente conseguir alavancar mais a animação, assim, mão de obra mesmo, né? Sim. Aqui em Goiânia, né? Sim. Que eu acho que eu nem conheço quem é que tá começando a fazer animação agora, tal, os novos animadores. Eu conheço o pessoal da antiga, que iniciou junto comigo, né? Aí você fez o curso com a Rosa, fez algumas animações. É que depois que eu terminei seu filme, eu fiz já o filme da Rosa, esse Meninos Verdes. Ah, tá. E nesse meio tempo eu já entrei na FIP, né? Eu trabalhei lá na FIP. O que é a FIP? A FIP é a Associação Filhos do Pai Eterno. O que você fazia lá? Eu fazia animação, né? Era uma animaçãozinha que eles faziam, que era algo semanal, né? Tipo, era 2 minutinhos, geralmente. Só que a gente colocou pra ser de 2 em 2 semanas. Aham. Então a gente tinha 2 semanas pra fazer um episódio de 2 minutos, basicamente. Tá. Aí, meu irmão também entrou comigo lá, né? E a gente entrou lá pra dar continuidade no projeto que já existia, só que ele era mais rudimentar, digamos assim, né? Tá. Eles faziam uma animaçãozinha lá, era com after e tudo mais, e a gente entrou pra fazer a animação ficar um pouco mais bonita, mais bem elaborada. E a gente conseguiu. Foi a primeira série, acho que, de animação, assim, acho que de Goiás, acho, assim, de Goiânia, assim, sabe? Apesar de que não era uma série mesmo, de fato, mas passava na televisão, junto do programa do Pai Eterno. Uhum. Enfim, aí a gente entrou na FIP, né? E eu tava trabalhando nesses dois ao mesmo tempo, né? Trabalhando com o filme da Rosa e lá na FIP, né? Tá. Meu No irmão- filme da Rosa você já tava trabalhando com Rig, né? Sim. Quando é que foi essa mudança? Quando é que você começou a lidar com Rig? É que eu fiz um outro curso, acho que foi antes do seu filme até. Eu fiz um outro curso online também de Tombum, Uhum. né? E aí eu fiz o curso de Tombum, né? E aí eu não tava conseguindo achar o programa assim, né? E aí eu falei com o pessoal da empresa lá, né? Tombum, e eles me deram um desconto. Olha, você compra aqui a versão nova, tipo, acho que era como se fosse uma versão beta, sabe? Sei. Eles me deram um desconto lá e eu, Tá bom, né? tá bom, vamos comprar aqui. Aí eu comprei o programa, né? E eu fiz o curso. E eu falei assim, cara, já que eu comprei o programa, eu vou ficar bom nesse programa. Tá. Né? Eu vou estudar ele a fundo. Já né? que eu gastei dinheiro, já que eu investi aqui, Aquela pão duro, sabe? agora eu vou. Aquele pão duro, assim, Tá você certo. vai no restaurante, pede a comida, já que eu paguei, eu vou comer tudo. Vou comer tudo. Então é basicamente essa a ideia, né? Aí eu fui e estudei bastante o programa e aí eu consegui ter um pouco mais de conhecimento de rig nessa época. Uhum. Conta pra galera que não tá entendendo nada que a gente tá falando, o que é rig? Rig. Rig, assim, o pessoal tem dificuldade de entender o que é animação, né? Imagine rig.
Rig é basicamente é você pegar um personagem e você ligar as articulações do personagem. Imagine um bonequinho de massinha, por exemplo, né? Que é a pessoa que faz ali o stop motion, né? Tem uma pessoa que faz o rig também dos bonequinhos. Sim, a né? armação que vai por dentro. Exatamente. Aí vai a armação ali, onde é que tem a articulação do braço e tudo mais, a rotação da cabeça. Sim. Então, existe esse mesmo coisa de rig, tanto no 3D quanto no animação cutout. A animação cutout é basicamente você pegar os desenhos de cada membro, por exemplo, eu vou desenhar aqui o braço, o antebraço, o corpo, e aí você vai fazendo um rig, e aí você faz essa ligação. Rig é isso, é basicamente a pessoa que faz a articulação de um boneco para o animador animar. E aí o que a gente vê dentro do mercado de animação hoje, assim, em geral, mas aqui em Goiás é uma falta desse profissional, que é um animador, ele tem que ter a noção de animação, ele tem que saber animar muito bem, para saber que aquele corpo vai funcionar, e, ao mesmo tempo, ele também programa esse corpo, né? E você aprendeu isso de forma autodidata? E fazendo os cursos à distância? Sim, fazendo curso à distância e autodidata também, né? Aprendendo na prática mesmo, né? Por exemplo, na turminha do Pai Eterno, que era a animação que a gente fazia lá na FIP, né? Eu criei tudo ali, que é parte de rig, mas foi assim, lá eu consegui aprimorar mais ainda em rig, né? Tá. E foi bastante assim, é divertido o rig, apesar de ser um pouco mais técnico, mais assim, lógico, não é muito artístico, mas é uma coisa que eu acho legal, eu gosto de fazer. Mas assim, como você falou, é interessante a pessoa ter uma noção de animação. Sim. Mas eu conheço assim, já pessoas que realmente não têm muita noção de animação e trabalham como rig, sabe? Às vezes tem assim, uma noção de como é que faz animação, mas não é animador, sabe? Não desenvolveu nessa área, mas trabalha como rig. Né? Então, assim, dá pra você... Às vezes a pessoa quer trabalhar com animação, mas eu, sei lá, animação, eu tenho dificuldade com animação, ser animador. Você tem outras áreas na animação que você pode entrar. Né? E o rig é uma delas. Exato. Se é uma pessoa que é mais lógica, uma pessoa que gosta de programação, não precisa ser um programador, mas ter um certo... gostar, assim, de coisas lógicas, né? Eu sempre tive essa facilidade de trabalho, né? De coisas lógicas, né? De matemática e tudo mais. Enfim, é uma outra forma de você entrar, né? Você pode... Várias áreas na animação, né? Então, o rig é uma coisa que dá pra você fazer mesmo sem ser animador. Mas se você for animador, com certeza... é bem melhor, porque você vai ter noção, né, dos problemas que o animador vai ter. Sim. Né? Porque... E até para facilitar a vida do animador, né? Sim. Porque hoje em dia o rig, ele tá cada vez mais evoluindo dentro desse programa, né? A gente foi fazer uma série e eu acho que é um grande mérito, porque não adianta nada a gente falar, rig ali. Mas tem diversos tipos de rig. Tem desde o mais simples, que é só as poses, até um que tá ficando quase um 3D, né? Que você consegue fazer um giro. Uma gambiarra 3D. É uma gambiarra 3D do Tom Von, exatamente. Só que ninguém faz. E aí a gente... como é que a gente consegue aprender a fazer? É só dando tempo, né? Pra pessoa aprender como que ela vai dar vida àquilo que o diretor quer. Porque se o diretor quer que aquele personagem tenha um giro, né, quase 3D, então a gente precisa propiciar um tempo para essa pessoa estudar e conseguir organizar isso. Então, você ficou um bom tempo ali planejando e estudando para fazer o rig da Adeline, né? Que é uma série... da Mandra ali que eu tive bastante tempo para focar, né? A Adeline foi uma coisa assim que evolui muito no rig na Adeline. Sim. Né? Porque... uma série de TV da Mandra, né? Porque... eu tive tempo para produzir. Eu já falei, não, vamos focar aqui, vamos fazer uma coisa para facilitar a animação. Isso. Então, o Jorge, ele tem uma visão muito prática das coisas, né? Isso e bate um pouco com a minha forma de ver também. Eu acho que você tem que facilitar ao máximo o trabalho da produção. Sim. Então, você tem que fazer uma boa pré-produção para você conseguir facilitar a produção. Então, eu tive um tempo a mais para conseguir estudar, né? E é um pouco difícil, porque assim, eu não tenho domínio de inglês, mas as coisas geralmente eram tudo em inglês, então você ficava meio que traduzindo algumas coisas e testando, né? É coisa de testar, né? E se você gosta de mexer no programa, você vai aprendendo aos poucos, né? Sim. Hoje já é mais fácil,
Hoje você já tem mais tutoriais, coisas em português e tudo mais. É porque então... quando a gente começou, tava lançando esse rig, né? Pouca gente já tinha mexido, Sim, assim, sim. e trabalhado, e tinha material na internet e tal. Então a gente teve que ir nos tutoriais lá do próprio Tumbum e tentar entender muita coisa. A gente não, você. Porque eu não chego nem perto disso. Mas eu lembro, assim, desse tempo que a gente deu, porque a gente queria um resultado X. A gente só ia alcançar esse resultado X se deixasse um pouco você livre para estudar como fazer isso. E eu acho muito, muito importante, sabe? A gente pensar também no profissional como uma pessoa que está evoluindo para cada projeto. Sim. Trazer a contribuição dele para cada projeto. Isso eu acho que é excepcional. Mas a gente pulou ali, porque aí eu já pulei toda a entrada sua na Mandra. Você entrou na Mandra quando? Eu tava na FIP ainda, né? Como assim? Eu entrei na... Eu sempre trabalhei em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Mas como... Eu tava na FIP ainda, né? E quando eu entrei Tá na vendo? Não é só a gente, Roberta. Não é, Carol, não é só a gente. Por que você trabalhava em 2 lugares? Era por uma questão financeira ou é porque você gostava muito e... Eu acho que é um pouco dos dois, sabe? Porque, assim, acaba que... Eu não ganhava tão bem, assim, lá na FIP, né? Então... E eu queria viver de animação. Então, eu pensei... E a Mandra, né? Não foi nem pelo dinheiro que eu entrei, só acho que foi pela experiência, sabe? Porque eu nunca tinha trabalhado num estúdio com outras pessoas. Nossa, né? Foi uma coisa inovadora pra mim, né? Porque eu sempre era eu, por conta própria, né? No máximo ali meu irmão, né? Mas eu não tinha contato com outros animadores. Quem são? Que comem? Não tinha, né? Essa coisa. Lá na FIP, por exemplo, era só eu e meu irmão animando e um cenarista e um roteirista, né? Basicamente era a equipe de 4 pessoas. Reduzida, né? E foi muito bom a experiência na FIP, né? Mas quando eu tava lá, bem diferente, porque era uma coisa religiosa, a animação tinha que ser muito rápido, porque não dava pra ter tempo de fazer uma coisa bem elaborada. Sim. Porque era 2 semanas pra fazer um episódio de 2 minutos. Sim. Então era algo muito, muito rápido, né? Não tinha como você planejar uma coisa bem elaborada. Então, assim, era uma série, mas uma série que era mais simples, né? Tá. Você reaproveitava muitas coisas? Exatamente, aproveitava. Ângulos de câmeras mais simples, tudo mais simples, né? E nesse período eu fiz 2 filmes da Rosa, né? Aí depois que eu fiz o último filme da Rosa, logo em seguida eu conheci o Ricardo. Que é o Jorge. Que é o Jorge. Eu conheci ele num evento de animação. Foi o Lanterna? Foi o Lanterna. Foi o primeiro Lanterna, eu acho, Foi né? o primeiro Lanterna. Importantíssimo. Lanterna Mágica. Eu conheci ele lá, tava eu conversando com o Hildo, né? Eu já conheci o Hildo. O Hildo já trabalhava na Mandra, ele tava saindo da Mandra, né? Naquela época, né? Acho que já tinha saído, não sei. Pra montar o estúdio dele, verdade. Exatamente. Aí eu tava lá, o Ricardo conversando com ele, aí eu cheguei, comentei o Hildo, ele me apresentou, o Hildo me apresentou o Ricardo. O Jorge. E aí ele tava falando assim, cara, a gente tá começando a fazer, a gente quer fazer um longa-metragem. Aí eu, caramba, um longa-metragem. Eu pensava assim, cara, que é um louco que quer fazer um longa-metragem em Goiânia, né? E aí ele falava assim, eu já conhecia a Mandra de ouvir falar. Tá. Né? Eu não conhecia a galera que trabalhava lá e tal. Sim. Mas eu já sabia que eles faziam animação e tudo mais. Sim. Eu ficava pensando, cara, como é que a galera vai fazer um longa-metragem em Goiânia? Aí o Jorge falou assim, a gente tá começando formando a equipe lá, tal, se você quiser. Aí eu falei assim, cara, já trabalhava na FIP, né? E aí eu já tinha terminado o filme da Rosa. Eu acho que dá pra trabalhar, só que eu não consigo fazer só meio período, né? E aí foi isso, né? Eu comecei a trabalhar ao mesmo tempo nos 2 lugares, né? E foi uma experiência muito, muito rica, né? Na Mandra, né? E até hoje eu trabalho lá. Você entrou lá pra fazer o Ilus, então? A Ilha dos Ilus. Era pra fazer os Ilus, só que antes teve o Gnax. Então você entrou, fez aquele pilotinho do Gnax e aí já caiu pro Ilu. Isso. Então você entrou junto comigo, praticamente. Você entrou num mês, eu entrei no outro. Foi por aí. Foi pouco tempo depois você já entrou. Né? Massa. E aí foi legal o Gnax, porque já estava tudo pronto, eu só fiz animar, né? Mas aí, como eu já tinha essa experiência de curta-metragem, que geralmente a gente que mora no Brasil, ainda mais Goiânia, que tinha escassez muito grande de profissional, então você fazia de tudo, né? Tu fazia storyboard, fazia
Tinha que fazer animação, tudo. fazia rig, fazia... Então eu tinha esse conhecimento de Sim. fazer tudo. Sim. Então aí o chefe falou assim, cara, você sabe mexer com rig também? Aí eu, cara, sim. Aí foi eu e o Ronaldo fazer o rig dos ilus, né? Sim. O Ronaldo já tinha começado e tal, eu fui e ajudei ele nesse processo. Eles já tinham uma metodologia de fazer. Então eu basicamente segui o que eles estavam fazendo. Aham. E aí depois eu entrei na animação, né? Aham. Dos ilus, né? E foi isso. Né? Foi assim que eu entrei. Logo depois de algum tempo, depois de um tempo, o programa da TV lá da FIP acabou. E aí nesse período eu já estava trabalhando na Mandra, e aí eu foquei na Mandra, né? Mas trabalhar mais lá. E depois disso acho que eu peguei mais alguns outros cursos. Não, sei. calma. Pega sua água aí, vai. Você é uma das pessoas mais workaholics que eu já conheci, mas não sei como é que você não surta. Você surta por dentro, assim? Como assim surtar? Tem alguma hora que você perde a vontade de viver, assim? Você consegue ter Pessoa essa... é tão calma que nunca não sabe nem o que é surtar. O que é surtar? O que é um surto, Isabela? O que é isso? Surto, Isabela? É um neologismo? O que é isso? Não, assim, eu já sorteio já, mas não por causa do excesso de trabalho. Mas por causa das direções, às vezes até... Ah, sim. Tipo assim, um Isso problema mata a de... gente. Problema Não. de... A Roberta chorando ali. Oh, meu Deus. animação, sim, eu vivo isso, né? Por isso que eu falo assim, eu só sei trabalhar, basicamente. Hoje, acho que eu sou casado, acho que eu trabalho menos do que antes, né? Mas você tem que dar atenção para as pessoas, né? Assim, você não pode simplesmente só trabalhar. Hoje você é mãe, você sabe disso, né? Então, é algo que você vai aprendendo com o tempo, deixando de ser um pouco workaholic, né? Mas eu sempre trabalhei, assim, e para mim é normal. Eu não... Mas ela também gosta muito de trabalhar, né? De estudar e tal. Então, acho que ela te Sim, entende. Aí só sobra o cachorro pra ficar pedindo carinho, né? eu acho que ela entende mais ou menos. Acho que ela ainda acha que eu sou meio maluco, mas... Aí ela resolveu fazer um curta-metragem com você. Olha, gente, é muito amor. Cara, o curta-metragem é massa. Você vai contar essa história daqui a pouco. Desse curta. Que ele é Eu tô bem potente. feliz Muito potente. com ele, assim... Com o que a gente tá conseguindo, assim, alcançar com ele, né? E Sim. basicamente o filme é inspirado nela. Uhum. Né? Ela é a inspiração do filme. Exato. Que é Mas, uma prova de enfim, amor, tá verdade, gente. Ó, então tá. Então vamos lá recuperar. Tem uma passagem que eu nunca esqueço, assim, de você. Primeiro foi na primeira vez que eu fui reunir lá dentro da Mandra. Quando eu abri a porta, era aquela Mandra pequenininha, naquela casinha do sim. setor sul. Aí você tava almoçando, porque eu saí da cama, fui ter uma reunião lá na Mandra e voltar, né? Porque eu ainda tava tentando entender qual que era a proposta que eles iam me fazer. Que era pra entrar no ILU também. Aí, você me viu, eu te vi, eu falei, nossa, você tá aqui. Aí você vai trabalhar aqui? Eu falei, tô tentando. Aí, saí da reunião e tal, massa, contratou. E aí, um dia a gente tava sentado lá conversando. E aí, você falou assim, que massa, né, trabalhar com animação. Eu nunca... Eu tinha dúvidas que eu ia alcançar isso nessa vida, mas... As coisas começaram a ser tão rápido, né? Porque a gente não tinha perspectiva de trabalhar com animação quando a gente era adolescente. Nem quando a gente era jovem, adulto já. E aí a gente começou a ver os editais acontecendo, e empresas crescendo, e pessoas investindo em animação e contratando, né? E aí quem estava ali... querendo fazer alguma coisa, acabou participando desse início. Uhum. Eu nunca esqueço essa sua fala, assim, que eu fico... Cara, é verdade, né? A gente é muito privilegiado. A gente pegou um início muito, muito bom, assim, de um governo que deu atenção, que fez editais grandes, FSA, que começou tal. E aí a gente pegou essa crista da onda, né? Claro que com a Mandra junto, né? Que sem eles a gente também não teria os projetos grandes e tal. Sim. Mas eu acho que a gente tem muita sorte, né? A gente estava no lugar certo, assim, na hora certa. Sim, é aquela coisa de buscar, né? Você tá buscando, a oportunidade aparece, né? Acho que é mais ou menos isso, né? E eu lembro nessa época que você tava meio assim, tipo, cara, eu acho que eu não vou mexer com animação. Eu lembro que eu fiz um projeto com a Rosa e que você desistiu do projeto, né? E aí meio que assumi o projeto.
Eu acho que eu tava meio grilado, tava tendo uma crise lá, não sei se, tipo, eu não sei desenhar, não sei animar, então vou mexer com animação. Acho que era uma coisa assim, né? Por isso que eu acho que foi essa fala, eu acho que a gente tava trabalhando com animação, né? Tipo, uma coisa que você sempre quis trabalhar com animação. Mesmo não sendo animadora. Eu não sei desenhar, e aí eu ficava me boicotando, porque eu não sei desenhar. E eu, gente, como é que eu vou trabalhar com animação sem saber? Mas não precisa, né? Exatamente. Tem tanta função que você precisa ter. É o que eu tava falando com a Vanessa no podcast dela. Ela também não sabe desenhar, e ela nunca imaginou que ela ia trabalhar com animação. Mas a gente precisa de toda uma equipe de gestão que sem a gente não roda, né? A gente precisa alimentar as pessoas artistas e ir passando isso no workflow, assim, para fluir a coisa. E a gente precisa de muita gente ainda para entrar nesse processo, porque tem uma falta, uma carência absurda. E é um processo que a gente tem que acompanhar de perto, né? Não pode ser remoto, como algumas coisas dá para ser. Assim, a gente tem essa preferência de ser aqui, né? Com certeza. Acho que o fato de estar ali do lado das pessoas, né? Favorece bastante, né, a produção, né? Hoje em dia, trabalhando no home office, né? Dá pra sim trabalhar também, mas não é a mesma coisa, assim, não é a mesma coisa. Mas, assim, o que eu tava falando é, tipo, essa é a questão, a gente trabalha com animação, né? Nossa, que coisa inusitada, né? Até hoje ainda é estranho falar para as pessoas que eu trabalho com animação. Quando alguém te pergunta com o que você trabalha, você responde animação? Eu falo animação porque se eu falar rig, se eu falar mais coisas específicas, né? É mais complicado. Então eu falo animação, desenho animado. Tá. Geralmente é isso que eu falo para as pessoas, porque para as pessoas entenderem, né? Aí meu pai, geralmente, ele tinha essa ideia. Tipo Walt Disney. Tipo isso. Ele entende? Mais ou menos. Mas ele vê todos os seus filmes, ele acompanha. Sim, sim. Minha mãe, ela acompanha mais, assim. Ela gosta de estar mais presente, assim, de participar. Meu pai é um pouco mais fechado na dele, mas ele acompanhou. Ele esses filmes. Mas sempre tive questão de mostrar pra ele. Sim. Né? Ele nunca achou que eu ia dar certo com isso. Seu pai é funcionário público, eu dou, né, ok pra ele, tá tudo certo. Sim, ele nunca achou que isso ia dar certo. Ele até falou pra mim assim, cara, você vai mexer com outras coisas, assim, não vai dar certo não, tal. E eu sempre fui uma pessoa muito determinada, então, tipo, mesmo ele me desestimulando, pra mim aquilo era um estímulo. Porque, assim, eu queria provar pra mim e pra ele também que eu conseguiria. Sim. Né, e eu posso dizer que hoje eu consegui, né, assim, trabalhar com isso, viver disso, né. Conseguir ter uma vida com isso, né? Isso era uma coisa difícil antigamente, né? A gente, poxa, você vai viver de animação. Porque geralmente o que acontecia era isso. A galera pegava um trabalho, que nem o Wesley, por exemplo. O Wesley, ele fez uma animação, acho que no Sul, e aí terminou a produção. E agora? Tá sem trabalho. Exato. Aí surgia outra produção em outro lugar, e a galera se deslocava, e assim. Era a vida de era animador nômade, antigamente, né? Você ia para os lugares onde estava acontecendo a produção, né? E eu nunca saí de Goiânia. Eu sempre estava aqui trabalhando, né, nas produções locais. E eu acho que eu tive muita sorte, porque eu acabei que peguei muito trabalho em seguida do outro, né? Um curso terminava, eu já começava a trabalhar em outro e tudo mais. E teve esse grande boom que você falou, né, tipo, dos editais de produção. Então, assim, eu sou muito feliz por causa disso, de a gente conseguir trabalhar com animação, né? Que é uma coisa que sempre foi um sonho, né? E se tornou realidade. Mas eu acho aquela coisa, né? Tipo, geralmente a gente da nossa geração, por exemplo, que conseguir fazer as coisas, é muito garra, né? Pra conseguir fazer as coisas. Hoje eu acho que já é um pouco mais fácil. Você tem acesso mais fácil, né? Hoje você já percebe, por exemplo, é viável você viver de animação. Na nossa época, não. Você tinha que ter raça, você tinha que lutar. A gente nem sabia como fazer isso, né? Exatamente. Tinha que fazer um curso superior, tinha que, sei lá, fazer um estágio. Nem sabia que tinha estúdio em Goiânia. Como assim, né? É muito tenso. Aí a gente terminou a Ilha dos Ilus. Você continuou, foi pro Parque de Adelim, certo? Que também é uma série da Mandra, que foi exibida na EBC. Aí... Durante, assim, trabalhei em 2 lugares ao mesmo tempo. Que era com o pessoal da Plural. Sim. O pessoal da Plural entrou em parceria com a Bárbara, que era proponente, a Thaís, exato. E aí a gente ia filmar inicialmente, mas aí deu os planos todos errados. E aí resolveu virar animação. A gente precisa de um estúdio que tope fazer. E aí eu lembrei do meu contato com o Márcio, que ele foi meu professor de After Effects lá em 2009.
E ele hoje, né, gere a Plural. E a Bárbara também conhece muito ele. Aí a gente marcou uma reunião e falamos, olha, tem esse projeto aqui, tem tanto. Vocês topam fazer? Vocês acham interessante? E aí eles entraram como coprodutores. E a gente já indicou você, né, como animador. E aí você entrou lá pra fazer o curta. Aí, depois que a gente terminou o curto, aí a gente realmente entrou lá na Plural. Né? Aí você começou a fazer publicidade lá na Plural? Na Plural você fazia um pouco de tudo, né? Uhum. Fazia muito storyboard, né? Ah, tá. Storyboard pra filmar e tudo Sim, mais. sim. E era coisa maluca, né? Tipo assim, preciso de storyboard daqui de tarde. Sabe? Tipo, Publicidade sendo publicidade, esmagadora como sempre. então, assim, era uma coisa bem maluca, assim, Aham. sabe? Foi interessante a experiência e tal, mas foi bom pra eu perceber que não é uma coisa que eu queria, né? Publicidade é uma coisa que não me chama nenhuma atenção, sabe? Uhum. Eu acho que é pelo trabalho em si, se é aquela coisa muito exaustiva, muito... Tem que ser algo muito rápido, né? Sim. E acaba que você não tem que atropela muitos prazos, muitas coisas. E tem muita refação que você não entende por quê Uhum. tem tanta refação, sabe? Que é uma agência que pede para a produtora e a produtora tem que aprovar com a produtora para depois aprovar com a agência e aprovar com o cliente. Então é muita gente Uhum. para falar sobre o Sim. seu trabalho ali. Então acaba que é uma coisa muito desgastante, né? E tem que ser rápido e tem que... Então, assim, é uma coisa que... Sei lá, eu acho que a pessoa que gosta de trabalhar com isso, sei lá, não sei. É maluco. Gosta de sofrer um pouquinho. Aí nessa época você ficou meio período na Mandra e meio período na Plural. Isso, só que eu comecei a trabalhar home office pra Mandra, né? Eu trabalhava, sei lá, final de semana, à noite, né? Então, Uhum. essas coisas assim, né? Chegou uma hora que eu cansei, né, de fazer Essa jornada essa dupla. jornada de... Não uma jornada dupla. Não essa, né? O problema era esse tipo. O problema era a publicidade, assim, eu não Sim. gostava, né? E aí surgiu a oportunidade de trabalho, né, no Copa, né? que O tava- Copa Studio é simplesmente um dos maiores estúdios do país. É, Ele fica Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Tá. tal. Aí eu fiz o teste, né? E passei. E aí logo em seguida eu já saí de um pra entrar no outro. Tá. E nisso continuei na Mandra. E foi uma experiência também muito boa, né? Nessa época já era a época de pandemia, né? Então... Então já era tudo remoto era tudo mesmo? remoto. Eu tava na remoto, tanto pra Mandra... Sim. Até na Plural também, a gente já tava na remoto também. Chegou numa época remota. É, então, assim, a pandemia mudou muito essa questão da nossa área, né? Sim. De animação. Né? A gente se adaptou muito, né? Teve que se adaptar. Sim, inclusive teve até um boom, né? Que o pessoal, assim, no Copa a gente chegou a conversar mais pra frente. Que na pandemia você não podia filmar, mas assim, tinha poucas filmagens acontecendo, né? Então a animação Aham. meio que teve mais espaço por conta disso. Sim. Porque a animação não parou. É. Né? Aliás, foi ao contrário, aumentou a produção Uhum. de animação e tal. Você trabalhou em qual projeto lá? Acorda, Carla. Acorda, Carla. É o que tá na Netflix Isso. hoje em dia, né? Uhum. Legal. Acorda, Carla, que foi um projeto muito massa de trabalhar, sabe? Porque assim, a gente... É um trabalho muito grande, né? Sim. Com um orçamento muito grande. Assim, eu nunca tinha trabalhado em um projeto que tinha tanto orçamento. É. Né? Porque geralmente, sim, a gente costuma trabalhar, assim... BO, né? Baixo orçamento. baixo BO. orçamento. Um Sempre BOzão. baixo orçamento, né? Mas o Acorda Carlo, a gente ficava espantado, assim, cara, o pessoal tem orçamento pra Aham. fazer as coisas, sabe? É tanto que a gente falava que os animadores a gente passava muito a mão na cabeça dos animadores. Porque, tipo assim, a galera de equipe de rig, tinha uma equipe de rig, isso é uma coisa que não se vê. Não existe. Equipe de rig, né? Não tinha equipe de Meu rig. sonho. Né? Mas, assim, a equipe de rig até é consideravelmente grande, Aham. né? Porque geralmente é só um rig, 2 caras que faz a rig. E assim, eu falo que a gente passava muito a mão na cabeça dos animadores, porque você entregava, tipo, a gente fazia... tinha um personagem sentado, a gente fazia o rig do personagem sentado. Uhum. Então assim, ao invés de o animador ir lá e posar, a gente entregava muita coisa assim, posada. Sim. E assim, foi bastante interessante porque eu aprendi muita coisa assim, legal, né? E é legal porque eu tive uma experiência de trabalhar no estúdio fora. Sim. Porque eu nunca tinha trabalhado com a galera de fora, assim. Sim. E é interessante, você percebe como que cada um produz, né? Aham. Porque aqui a gente tem nossa forma de produzir. Sim. E esses grandes estúdios, eles têm outras formas deles também. Assim, Sim. Rio, São Paulo, geralmente eles têm uma certa forma padrão de fazer as coisas. Qual que foi a maior diferença que você notou? Na animação, eu acho que eu senti um pouco de diferença, porque o padrão deles, né, eu acho que é
padrão da maioria dos estúdios, acho que não só no Brasil, mas no mundo, é fazer animação que a gente chama em 2, né? Que é basicamente você pegar, vamos supor, 24 quadros por segundo, né? Que é o padrão da animação. Sim. Então, animar em 2 é o quê? Basicamente você pegar, fazer um desenho e duplica ele. Aí fica 12 por segundo, né? Então, aqui na Mandra a gente não costuma trabalhar assim, né? Eu já trabalhava assim já com animação frame a frame, né? Frame a frame você faz isso porque questão de tempo, né? Exato. Então, assim, se fazer 24 frames por segundo é loucura, né? Eu cheguei a fazer isso no São Toco. Em algumas cenas. Mas depois disso, nunca mais. Mas na animação cutout, não. A gente, aqui em Goiânia, né? A Mandra, geralmente a gente faz tudo em 1, né? A gente 24 frames por segundo, né? Não tem essa coisa de quebrar, né? Então, isso eu acho uma coisa da animação que eu percebo de maior diferença com relação nossa aqui. E de alguns estúdios também. Acho que até a TV Pinguim também, eles também fazem assim. Eu cheguei a fazer um teste para eles falavam que realmente eles queriam fazer animação em 1. Então, assim, mas a maioria dos estúdios, né, do Brasil e também fora, eles trabalham animação em 2. Tá. Porque acaba que é o cutout, mas ele acaba ficando um cara um pouco mais de desenho, sabe? Menos... uma cara mais de frame a frame, sim. Tá. Digamos assim. Fica mais fluido. Mais quebradinho, eu acho. Mais quebradinho, o contrário. É o contrário, né? Porque ele lembra um pouco mais a animação frame a frame, né? Tá. Né? Então, assim, isso é uma coisa que eu percebi mais de diferença, assim, com relação à animação, né? E também tipo, a forma de rig também, né? Eles tinham forma de fazer, até hoje, a galera que eu conheço, assim, eles não gostam de um rig muito elaborado, aquela coisa bem complexa, que é o que a gente, atualmente, eu faço mais, né? Eles gostam de ser uma coisa mais simples, mais fácil, mais prática, para resolver. O animador se vira muito ali, né? Às vezes faz muito desenho, né? Então, essa foi a grande diferença que eu tive com relação... Quando eu entrei lá, né? E com relação à Mandra. Os rigs que eu estava fazendo na Mandra e a animação na Mandra com relação a lá. Então, essa foi a maior diferença. Até porque, quando a gente faz um rig diferente, o animador tem que estar pronto também para poder animar aquele rig diferente, né? Exatamente. Porque não adianta nada você entregar uma Ferrari automática se o cara nunca dirigiu, né? Então é diferente. E aí a gente tem que também treinar os animadores e fazer todo uma aulinha, né, de como mexer no rig que eu criei. Exatamente, isso que eu falava lá era o Odemilson, né? Era o supervisor de rig lá na Copa, né? Que de vez em quando a gente fazia umas firulas, né? A gente colocava umas firulas assim na... Aí ele falava, massa. Tira isso! Não, assim, achava massa, sabe? Tipo, só que ele falava assim, mas acho que a galera da animação não vai gostar, sabe? Tipo... E aí eu falava assim, cara, a gente tem que explicar pra eles, né? Ensinar como é que faz. Porque tem muitos recursos que vai facilitar a vida deles. E ganha tempo, no final das contas. Eu, como animador, eu sei que um rig pra mim é melhor do que o outro. Mas a maioria dos animadores que não tem uma noção de rig muito aprofundada, eles querem algo mais simples, algo mais prático, assim. Então, porque realmente, às vezes, se tiver algo muito complexo, aquilo vai atrapalhar ele, né? Mas esse é o grande lance. Você precisa deixar aquilo funcional para o animador e também precisa ensinar como é que faz. Exato. Né? Senão... Aí fica inutilizado mesmo. Eu fiz outras séries também lá. Fiz os especiais de Natal e Carnaval do Irmão de Orel. Foi bem legal. Mas assim, pouca coisa, sabe? Não fiz muita coisa, eu trabalhei mais foi com a Corda Carlo mesmo. O Copa, né? Ele era antes da Corda Carlo. E depois da Corda Carlo ele se tornou um gigante. Né? Porque era muita verba. Teve que inflar, né? A equipe para poder entregar. Bastante a equipe. E aí depois que terminou, os projetos que tinham na casa não foi suficiente para manter uma galera. Então, assim, a galera não conseguiu ficar no estúdio, né? Então, e lá era todo mundo fixo, né? A gente não era freelancer, né? E aí eu saí de lá, fui desligado, né? E aí depois disso, eu ainda trabalhando na Mandra, ao mesmo tempo, aí eu comecei a estudar mais animação, assim, eu queria fazer, eu tava pensando, poxa, eu já tô muito focado em rig, né, nesses últimos anos, né, acho que foi 2 anos mais ou menos lá na Copa, e eu tava também fazendo muito rig na Mandra, né, com o novo filme. O nosso rigueiro junto com o Ronaldo. no novo filme da Mandra, né, e aí eu queria focar mais em animação, aí eu voltei a estudar animação, que eu acho que isso é uma coisa que
que eu acho que muita gente começa animação, assim, que eu vejo assim da minha época, que eu acho que não meio que parou de estudar, entendeu? Sim. E acaba que eu acho que, como a gente geralmente trabalha com baixo orçamento, Uhum. eu acho que o grande problema que eu vejo da gente aqui, de um local que não tem uma grande produtora, uma coisa assim, que tem grandes produções, eu acho que a gente tem uma certa limitação, porque geralmente como a gente trabalha com projetos de baixo orçamento, então geralmente a gente não tem tempo para fazer algo de qualidade, Sim. assim, né? Então, agora com a pandemia, né, tudo mudou, né? Então, assim, você compete não somente com a galera que tá daqui de Goiânia, você compete com a galera do Sim. mundo inteiro, né? Sim. Então, acaba que se o cara, o animador, não se desenvolver, não correr atrás, Uhum. ele fica para trás, Exatamente. né? Então, foi isso que eu percebi, né? Tipo, eu preciso voltar a estudar animação, Uhum. né? Não que, assim, minha animação era ruim, mas não era satisfatória, né? Você achava? Eu ainda acho. Ai, meu Deus. Ainda acho que não é satisfatório ainda. Então, eu voltei a estudar animação, né? Que agora você tá com emprego só, né? Aí você falou, vou voltar a estudar animação. Exatamente. Agora não, né? Naquela época. Porque agora... Naquela época, né? Aí você estudou animação de novo, comecei que é a uma estudar coisa contínua, né? Eu acho que a gente Sim, tem sim. sempre que ficar revisitando isso. Sim, com certeza. Tem que revisitar, né? Porque, como eu te falei, geralmente a gente acaba viciando em determinados procedimentos, né? A gente, ainda mais porque você faz projeto de baixo orçamento. Uhum. Então, suas animações já tem uma forma de fazer. Você Sim. já sabe como fazer, mas acaba ficando viciante Sim. aquela forma de fazer. Então, você precisa estudar, ouvir outras produções, trabalhar em outras produções Sim. maiores para você conseguir ampliar um pouquinho a visão. É. E aí foi isso que eu tava falando com a galera mais recentemente, de que lá na reunião, acho que foi no Lanterna Mágica, eu acho. Lanterna Mágica teve encontro de animadores, né, goianos. Isso, que o vínculo hoje do animador não é com a cidade. Né? Tipo assim, não, eu sou um animador goiano, né? O vínculo geralmente agora é com estúdios, né? Sim. Porque tem a galera de São Paulo que trabalha pra Mandra. Sim. Então, assim, eles também são da Mandra, né? Então, tipo... E eu daqui eu posso trabalhar para um estúdio lá da Bahia, por exemplo. Pode. Então, acaba que o nosso vínculo não é com a cidade mais, né? Porque é tudo remoto hoje em dia. Então, é com os estúdios de animação, né? Seu vínculo. E realmente a pandemia foi um empurrão, né, para essa nova realidade que a gente não... Até antes da pandemia, a gente não via. A gente tinha todos os animadores dentro do estúdio, né? Sim. E era aquela bagunça. Né? Animadores juntos. Era muito bom, mas você sente falta disso? Ou você prefere trabalhar home office? Eu sinto falta do convívio com as pessoas, né? Assim, acho que... Porque eu fico só num cantinho trabalhando. Tô brincando. É legal também. Mas, enfim, minha esposa até fala assim que se eu não saio de casa e tudo mais, né? A gente fica meio maluco se a gente não sair de casa, né? Não ter contato com as pessoas, né? Não toma sol. Hoje em dia eu tô jogando tênis, então tá sendo bacana. Então, é a única coisa que eu faço. E passeia com o cachorro. E passeio com o cachorro. Exatamente. Né? Além do trabalho, mas você não tem esse contato, né? E eu nunca fui assim... A galera da nova geração, assim, mais novas, eles têm uma facilidade com fazer amigos na internet. Essas coisas, sabe? Eu não tenho isso. Eu tenho uma dificuldade tremenda de falar em grupos de WhatsApp, essas coisas. Não, isso aí eu já tive que dar a volta por cima. Não, assim, mas eu tenho vários grupos que eu sou um membro ausente, sabe? Que eu só vejo as mensagens lá, legal, mas eu nunca respondo nada, só quando é coisa de trabalho mesmo, sabe? Agora, tem gente que tem essa facilidade de trabalhar, eu tô trabalhando aqui, conversando no Skype, nem Skype hoje em dia, hoje qual que é o programa mesmo? Discord. Uhum. Entra no Discord lá, vamos batendo papo, trabalhando, assim, a galera fazia muito isso na Copa. Sim. Né? Mas eu nunca tive essa facilidade de... Então, assim, eu sinto falta disso, desse contato mais próximo com as pessoas. Era esse o artifício que eles usavam, então. Então, ao mesmo tempo que eles estavam trabalhando, eles estavam batendo papo ali no Discord. Exatamente. Pra não ficar sozinho, né? O trabalho solitário. Sim. E, assim, pra muita gente funcionava isso, né? Assim, pra mim não funcionava. Mas, assim, uma coisa que eu acho que funcionava legal, que eu acho que é uma coisa que era bacana, eram as reuniões. Tinha reunião, era semanal, não. Era diária a reunião. Reunião diária. Reunião diária, assim. Porque as pessoas precisam conversar, sabe? Eu acho que as pessoas precisam trocar ideias, saber o que um tá fazendo, tudo mais. A gente acabou que ficou muito cada um no seu canto.
Sim. Mas a galera, assim, a maior parte da galera tem uma dificuldade muito grande com reunião, né? Mas não é aquela coisa, nossa, reunião, uma coisa séria, tudo, vai ter que ter uma pauta. Não, assim, é questão de demanda mesmo. Tipo assim, como é que você tá na produção? Aham. Era basicamente essas reuniões, né? Tipo, o que você tem de demanda aí? Não, você conseguiu terminar? Você precisa de algum auxílio? Ah, não, tô tendo dificuldade aqui. Aí o supervisor ajudava e tudo mais. Sim. Então, assim, era uma troca bacana, né? Você começou a colocar projetos em lei de incentivo, projetos seus, quando? Nossa, eu tava fazendo isso desde o início ali, sabe? Quando eu conheci a Rosa, eu comecei a mexer com isso, né? Tá. Só que eu não consegui aprovar um projeto. Qual era o problema? Você sabe? Eu acho que o problema é que virou uma chavinha na minha cabeça. Eu acho que eu entendi que é muito difícil você conseguir aprovar algo que é seu. Sua cabecinha, exclusivamente da sua cabeça. É mais fácil você aprovar algo que remete a alguma coisa que já exista. Tá. Por exemplo, algum artista goiano, Tá. né, alguma referência. Você vai fazer uma releitura de alguma obra nesse sentido, né? É mais fácil você conseguir aprovar coisas do tipo, né? E eu sempre gostava de criar histórias e tudo mais, só que era coisa assim, eu nunca fui muito de pesquisa, sabe? Era coisa da minha cabeça, ir lá e fazia e tal. E eu acho que foi isso que eu nunca consegui realmente aprovar um projeto. Eu tenho vários projetos inacabados. É sério, tem vários projetos que eu comecei assim, criei história, roteiro, criei design de personagem, criei algumas coisas, storyboard até, mas nunca saiu disso. Aí submeteu na lei, não foi aprovado, ficou engavetado, é isso? Exato. Tem vários projetos que eu fiz assim. E é muito dispendioso fazer isso. Sim. Né? Fazer um projeto para lei de incentivo não é algo fácil, não é algo que... É algo que demanda muito tempo, né? E é aquela coisa também, tipo, tem gente que faz, não, vou fazer porque eu quero aprovar na lei. Eu nunca tive esse pensamento. Eu queria fazer uma coisa que eu queria fazer, de fato. Sim. Assim, eu for fazer um curta, eu fico pensando assim, cara, se for uma animação é uma coisa que demanda muito tempo, né? Então eu acho que tem que ser uma coisa que você queira realmente fazer. Sim. Ainda mais se você dirigindo, uma coisa sua ali. Eu sempre pensei, não, eu não quero somente aprovar um projeto para ter um trabalho. Sim. Não, eu quero provar algo que eu acredito que eu quero fazer porque isso faz parte de mim, sabe? Sim. Eu acho que vai te dar um resultado. Você tem um objetivo com aquele projeto, né? Sim, aí eu consegui fazer esse link, né? De uma coisa que eu queria fazer com uma coisa assim de buscar uma referência de artista e tudo mais. Nossa. E eu consegui aprovar o primeiro curto. Já aprovou, já comecei a produzir. Qual o nome desse? Esse é o Olhos Castos. Que eu ainda estou finalizando. Qual é a lei? Ali é Fundo de Arte e Cultura. Ah, tá. E o que você acha que te fez aprovar esse projeto? Eu acho que também trabalhar com alguém que sabe fazer algumas coisas. Eu falei com a Cecília, né? Ela me ajudou a... Cecília, produtora executiva maravilhosa. Porque assim, eu sempre fiz tudo por conta própria, né? Sim. Assim, eu sempre tive facilidade um pouquinho de gestão e tudo mais. Mas assim, é uma coisa muito específica, né? Então, Sim. eu acho que ter alguém para fazer, uma produtora, ajuda muito. Mesmo assim, mesmo eu fazendo muita coisa, ainda assim no projeto, ela me ajudou muito. Claro. Então, isso facilitou a conseguir a lei. Sim. Eu acho que teve isso. Tem essas duas coisas. Eu acho que a falta de ter alguém profissional para te ajudar a fazer um projeto. E também você fazer um projeto que seja relevante para a lei de incentivo, né? Porque às vezes a ideia sua, que é somente sua mesmo ali, não é tão relevante para a cultura local e tudo mais, né? Exato. Então você tem que pensar nisso. Eu acho que foi isso que fez mudar, sabe? Entendi. Consegui aprovar uma lei de incentivo e logo consegui aprovar outro filme. Né? Me conta um pouquinho a história do Olhos Castos. Olhos Castos, assim, ele basicamente foi inspirado numa ideia que eu tive há muito tempo atrás, que fala sobre criança interior, né? Na época eu estava estudando psicologia, né? E estudo até hoje um pouquinho, eu acho massa psicologia. E aí eu fui estudar Jung, fui estudar alguns teóricos, né, da psicologia. E aí eu achei legal essa história da criança interior. E eu pensei, cara, ia ficar massa fazer isso numa animação, né? Mostrar a relação da criança ali, tipo, que é meio como se fosse... Semelhante ali a ideia daquele filme da Pixar, dos sentimentos, esqueci o nome. Ah, sim, Divertidamente. Isso, Divertidamente. Só que não é bem aquela pegada ali, né? Porque ali era
são universos separados, né? Tipo, tem o universo da mente Sim, e o universo da menina. da menina. Uhum. No meu curta, não, é tudo ao mesmo tempo, né? Tá. Tipo assim, ao mesmo tempo que tá aqui, eu tô falando com você, minha criança tá aqui. E Ai, ela tá Jesus. reagindo, sabe? Então, Ela tá gostando? é, Ainda tá bom. mas tem os conflitos dela, né? Tipo assim, então, assim, é interessante e eu quis mostrar um pouco a relação, sabe? Tipo, de como que é a gente, né? Ali, como o ego que transmite, né? Uhum. E a criança interior, né? Os conflitos dela e como que essa criança nos afeta a ponto de afetar nossas relações. Entendi. E é tudo ao mesmo tempo, sabe? Tipo, a animação foi tradicional da criança Tá. e a animação cut-out dos personagens Então, reais. São né? técnicas mistas, então. Isso. Você aproveitou o rig ali numa parte e animação animação 2 frame a frame, frame a né? frame. Então, Massa. basicamente, essa a história, né? E eu percebi que, geralmente, as minhas histórias eram sempre assim, sempre mais psicológicas, né? Sempre mais... Sim. Eu acho que eu tenho uma pegada mais assim, sabe? De psicologia mesmo, sabe? Sim. Tá massa, assim, a produção, só que eu tive que... Não tinha um orçamento muito grande, né? Então, eu tive que animar muita coisa. Então, até hoje eu não terminei, mas Tá terminando. tá terminando. Termina A ideia quanto? Entrega quanto? Ai, a minha Sem meta- querer pressionar. A Roberta já tá ali rindo. Ah, eu não sou produtora desse. Eu, Pressão, eu só sem tô pressão. querendo saber. E aí, quando você termina um filme, você pensa em estrear ele? O que você pensa? Como que você pensa em divulgar? Ou você não pensou nisso ainda? Então, assim, eu penso só fazer uma estreia, né? Numa sala de cinema e tal. Não sei qual ainda. E depois jogar para os festivais, né? Tá. Basicamente essa que é a ideia, né? A gente tem usado muito os próprios festivais daqui para fazer os lançamentos, né? Então, aí junta, tipo, um Lanterna Mágica, que tá conseguindo um público bem legal e tal, e já faz o lançamento lá. Porque aí também é isso, curta não tem verba para você lançar. A gente não consegue chegar lá, né, no quarto processo ali, depois da pós-produção. Ah, tem mais grana? Não tem. Não tem distribuição. Pois é. E em Goiás a A gente não... distribuição é só festivais, e basicamente. E às vezes o filme nem consegue estar em muitos festivais, dependendo. porque né? depende de cada festival, né, da curadoria de cada um. Exatamente. Então, acaba que os filmes geralmente são produzidos e não tem muita saída, né? Os curtas-metragens, né? Por isso Exato. que é legal investir também. O curta-metragem é muito massa, mas é legal você focar também em outras coisas, né? Outras produções, né? Sim. Né? Série de TV, longa Sim. e tudo mais. A gente fala que curta é uma aula, né? Uma escola. A gente consegue testar coisas e soluções e pensar metodologias de como fazer funcionar, mas a saída é para ser criativo, né? Não tem muita saída, a não ser festivais, Sim, sim. TVs públicas e essas coisas. Mas assim, eu tava refletindo um tempo atrás sobre isso, de que eu acho que o fato de eu conseguir aprovar um filme de lei de incentivo demorou muito para eu conseguir fazer isso, mas acho que foi bom. Porque eu acho que para você dirigir um filme, você tem que ter um certo conhecimento, né? Tem. E é coisa que antigamente eu não tinha, né? Uhum. E hoje já tenho, não que eu conheça muita coisa, mas hoje já tenho muito mais experiência do que antigamente. Você consegue Eu falo- fazer escolhas de uma forma mais racional Sim, e sim. sabendo o que está fazendo, né? Exatamente. Porque assim, você acaba tendo uma visão meio que do todo, né? Como você já trabalhou em Exato. várias produções e em áreas diferentes, né? Então acaba que você tem uma visão, mesmo que você não tenha trabalhado especificamente, você tem uma noção daquilo, né? Então acho que você ser um diretor logo de cara, assim, de um filme, sem experiência, acho que não... Deve ser bacana, mas não é a mesma coisa, né? Acho que você tem muito que quebrar a cabeça demais, né? Bater Sim. a cabeça demais. Então, Olhos Castos, eu acho que foi bacana a experiência, né? Basicamente, todo mundo já terminou o trabalho, basicamente é só eu que tenho que finalizar agora. Entregar. Mas foi muito bom a relação com a produção. E eu acho que a experiência que você vai adquirindo com o tempo, nas outras produções, isso facilita depois lá na frente. Exato. Então, acho que veio numa boa hora. Aham. Né? Acho que veio numa boa hora. Né? Que bom já. O que a gente vê muitas vezes dos diretores é a dificuldade, né, de conseguir conversar com a equipe. Mas como você já teve em diversas frentes dentro da animação,
E até você já fez atuação, né? Você já teve no teatro ali e tal. Eu fiz alguns anos de teatro. Que é coisa que a gente sempre duvidou na Mandra, porque você era muito quietinho. E aí a gente ficava no seu pé por causa disso. Uma Mas coisa é o ego, outra coisa é... toda essa vivência só ajuda, né, a você ser um bom diretor. Porque você sabe o que as pessoas vão precisar. Você sabe conversar com elas de uma forma que elas vão entender o que você quer passar também. É muito difícil quando uma pessoa, um diretor que não é de animação ou alguma coisa assim, tenta fazer animação, porque não consegue entender que existe processos diferentes, né, do cinema, de outras áreas, enfim. E aí, ao mesmo tempo que você estava produzindo, você ainda colocou outro nessa mesma lei, né, do Paulo Gustavo. Isso. E foi aprovado. Foi o da Ginga, né? Ginga. Que esse foi inspirado basicamente na minha esposa, né? Uhum. E aí você já aprovou de cara. Você escreveu o projeto e já conseguiu aprovar. Então, assim, foi muito bom, né? Uhum. Porque eu nunca tive essa coisa de aprovar tão fácil, assim. Não Sim. que foi fácil, mas eu acho que a história era legal, tinha uma questão histórica a temática, por trás. A história. Isso tudo facilitou. E também a Cecília também me ajudou nesse processo. Então, eu consegui aprovar e tinha muita verba, né? Tava lançando muito... Tinha muita oportunidade, né? Uhum. E também tinha cotas também. E acho que por isso também facilitou mais ainda, né? Uhum. Me conta a história da Ginga. Ah, sim, a Ginga. A Ginga basicamente foi inspirada na minha esposa, né? Porque ela é professora de história. Ela dá aula... Espera só um pouquinho. Falando nela. É ela? É ela. Ela é professora de história. Inclusive, ela dá aula atualmente numa escola estadual. Com todas as dificuldades da educação pública no Brasil, né? E ela me dá muitos relatos da vida dela, né? De professora, né? Esse universo da escola, né? Sim. Dos alunos e tudo mais, né? E ela sempre é uma causa que ela luta bastante essa questão do racismo, né? Uhum. Que, não do racismo em si, mas é a cultura antirracista, né? Que fala, né? Tá. Então, a gente conhece bem essa realidade, né? E ela tem essa questão de trabalhar a cultura antirracista, né? Tá. Porque ela sofreu um pouquinho sobre isso, né? Enfim, não vou contar a história dela aqui, mas basicamente o filme é inspirado nela, né? E a história da rainha, né? Que é a rainha Ginga, né? Que é uma rainha que viveu no século XVII, né? E ela lutou um pouco contra a invasão dos portugueses, né? Que os portugueses estavam naquela coisa de expansão, né? Das colônias portuguesas e colonizar a África, né? Então ela lutou contra a colonização da África, ali naquela região onde atualmente é a Angola. Tá. E ela foi muito importante, né? Nessa resistência, né? E a história dela ficou meio que apagada, porque geralmente quem ganha as guerras, né? Que conta as histórias, né? Sim. E mais recentemente, com a Angola a independência da Angola, né? Tá. Que foi recente, né? Acho que não sei quanto que foi, mas foi nesse século 1900 alguma coisa. Tá. Então, aí começaram a resgatar a história dela, né? Entendi. E aí minha esposa ela estuda isso no mestrado, né? A história da rainha e tal. O objeto de estudo dela no mestrado, então, é a história da Aí rainha. eu tive a ideia de fazer esse link da rainha Sim. com a história de uma menina que vive no Brasil e tal. E aí eu tive toda a ideia e tal. Aí eu falei pra ela assim, eu posso fazer? Eu contei pra ela a história. Ela assim, pode, claro. Porque pra mim era importante que ela estivesse comigo. Claro. Porque foi muito inspirado em muitas coisas dela. E ela que estuda a rainha. Então, se ela falasse, não, então eu não faria. Mas como ela deu ok, então eu fiz. E aí rolou de fazer. Já estava com a história na cabeça. E aí ela me ajudou em algumas coisas de roteiro também. De pesquisa e tudo mais. Inclusive ela tá pesquisando também algumas coisas para o projeto. E vai participar ativamente, porque ela vai ser dubladora. Eu acho que vai rolar, vamos ver. E aí rolou de fazer, foi muita correria, né? Eu tive que parar a produção do outro para fazer o projeto. Mas deu tudo certo, ainda bem. Foi uma correria lascada, assim, tipo, foi bem assim, em cima da hora, mas a gente conseguiu
aprovar, né? Uhum. E agora a gente tá começando a pré. Eu achei melhor parar um filme, né? Porque como uma lei foi logo em seguida da outra, né? Aham. A aprovação, eu não tive como terminar um filme para começar outro, né? A minha ideia era essa, né? Só que acabou que atrasou um pouquinho o outro filme, né? Então, Isso. então acabou que eu tive que fazer uma pausa para começar a pré desse outro filme, né? Tá. Que eu acho que, assim, aí eu achei melhor fazer isso porque o outro filme agora só depende de mim, né? Uhum. Só basicamente eu que tenho que finalizar as coisas. Agora esse outro não. Tinha que dar o start, né? Então eu achei melhor fazer a pré-produção logo. Uhum. Também tem uma questão de estética mista, né? Sim, também, Uhum. né? Mesma coisa do outro filme, né? A Sim. gente ia trabalhar tanto com animação tradicional Isso. como cutout. Isso. Então, tá bem encaminhado, eu acho, as coisas, né? A Sim. minha ideia... Eu mudei de ideia, eu acho que eu vou primeiro fechar os rigs, né? Desse filme, pra depois voltar pro outro, né? Que aí eu consigo deixar o pessoal tocando Tá. barco, né? E aí é justo. mais fácil. Uhum. Mais fácil de tocar. E é isso, eu acho que... Eu tô muito feliz porque, assim, eu consegui provar uma lei, né? E logo já consegui provar em outra, né? Isso Aham. não é fácil, né? De conseguir. E pra frente, né? Depois disso, eu acho que minha ideia é focar mais em animação, Tá. né? Inclusive, eu voltei a estudar animação, não tinha falado, né? Tô fazendo curso agora de animação, no meio disso tudo. Outro curso de animação? Outro curso de animação. Nossa. Porque, assim, é aquela coisa que eu tava te falando, né? Tipo, a gente é muito autodidata, então acaba que tem muita coisa nesse curso que eu tô aprendendo, por exemplo, que eu não sabia, né? Não tinha muito conhecimento. Uhum. É daqui? Como é que é? Presencial? É remoto? É remoto. Qual curso que é? Só pra gente deixar de... É da Animact. Animact é o nome do estúdio Massa. que é escola, né? Uhum. E o Evanildo, ele é um animador muito experiente, já tem 20 anos de mercado. É uma pessoa que tem muita experiência e ele sabe essa coisa de professor, sabe? Ele tem uma didática muito boa. Que bom. E já tem muitos cursos que ele já fez, formou vários alunos, né? Então, assim, ele tem uma forma de explicar, de passar as coisas que eu acho que facilita muito o processo pra gente que aprendeu tudo por conta própria. Sim. Então, assim, eu acho que valeu a pena fazer o curso dele e realmente eu recomendo. Acho que tá sendo muito bom pra mim. Tô terminando agora o curso. E a minha ideia é, depois disso, né? Depois desses filmes, né? Focar mais em animação, né? Tá. Não que eu não queira trabalhar com rig, mas eu acho que eu quero mais focar em animação. Mas em projetos próprios? Com seus Sim, roteiros? eu pretendo sim. Eu gosto de criar histórias, né? Eu acho que tem muitas ideias que eu tenho que eu gosto de fazer, que eu quero fazer, mas eu sei que é difícil às vezes aprovar, né? Então, se rolar, massa, né? Se rolar outros filmes, né? Sim. Eu vou adorar fazer, mas minha ideia também é produzir também animação para outras produtoras, né? Minha ideia é basicamente essa atualmente, né? E se der para conseguir fazer mais filmes, melhor ainda. Mais filmes da sua produtora. Você tem uma produtora hoje, né? É Pitombo Studio mesmo. Pitombo Studio. Não teve como eu sair desse nome, né? Porque Não tem, esse nome gruda, é muito as bom. pessoas lembram de você com esse nome. Uhum. Né? Então, tinha até, acho que o Akira falava muito isso pra mim, né? Felipe, por que você não usa o seu nome? Porque é um nome muito forte, então acaba que não tem por que não usar. Sim. E aí, no seu estúdio, é só você? Só eu. Ou você tem sócio? Não. E você roda o Instagram dele, você coloca as coisas, tem site? Então, eu até tenho Instagram, até postava algumas coisas, mas atualmente tá parado. Aham. Porque produtor de uma pessoa só, produtora de uma pessoa só, é muito complexo, né? Tem muitas funções. É muita coisa que você tem que fazer sozinho, né? Então, mas eu quero voltar a postar, né? Ainda mais agora com o filme, né? Pro lançamento, eu quero voltar a movimentar as redes sociais e tudo mais. Sim. Mas, assim, eu sou uma pessoa que tem dificuldade com redes sociais. Assim, eu não sou uma pessoa consumidora de redes sociais. Eu nem tenho uma rede social, assim, só minha, assim, sabe? Mais pro estúdio mesmo. E, assim, eu tenho dificuldade de publicar, né? Mas a minha ideia é voltar, realmente, a postar. Tá. Algumas coisas. Mas a produtora, basicamente, eu abri por causa do Copa, né? O Copa, porque eles exigiram isso, né? Na época que fez a contratação. De CME. Eles não contratavam ali... Aliás, eles tinham as cotas, né? Tipo, de MEI,
Outras pessoas eram contrato pessoa física mesmo, né, de Carteira assinada? carteira assinada. Uhum. E Você outras não. era ME. Tá. Né? Então, no meu caso, seria ME. Aham. E aí depois, logo em seguida, a Amanda também, né? Porque é uma determinação, né? Inclusive de 2018. Que todo mundo que Já tem um trabalha bom para tempo, projetos da Ancine precisa ser ME, né? Porque não cabe dentro das funções do MEI, assim. E o trabalho que a gente faz, né? E aí, a maioria dos estúdios do eixo já era, tanto que quando a gente já exigia isso, né? Tanto que quando a gente ia procurar um animador, um cenarista, e aí vinha alguém de fora, a pessoa já era ME. E a gente ficava, nossa, por quê, né? Deve exceder o limite e tal. E aí a gente entendeu que não. Que por causa dessa resolução, muitos estúdios já tinham convertido, pedido para todo mundo virar. Mas é uma burocracia e muitos impostos e muitas coisas que a gente tem que assumir sendo uma pessoa que continua recebendo como MEI, né? Essa é a parte interessante da coisa. Mas é aquela coisa que a gente estava conversando até um dia desses, né? De ser artista e ser empresário. Exato. Né? Porque a galera que só quer trabalhar com animador, né? Assim, como artista, né? Então não quer abrir empresa. Né? Uhum. Não tem essa pretensão, eu vou abrir empresa para construir um estúdio de animação, né? Não é isso. Não. Isso é só para você trabalhar. Então, assim, é basicamente uma pessoa jurídica, mas que é uma pessoa só, que só abriu uma empresa porque o mercado Passar uma exige. nota, exatamente. Então, isso aqui é um problema que hoje eu vejo no mercado, né? A gente tem esse problema e não sei como é que vai ser daqui para frente, né? Se vai mudar, se vai continuar assim. Mas eu, como estúdio, né? Pensando em estúdio, eu sempre pensei em criar um estúdio de animação e tudo mais, mas depois de um bom tempo eu desisti dessa ideia. Achei melhor só ficar como animador mesmo. Mas se rolasse alguns projetos futuros, né, eu acho que é interessante. Sim. Fazer mais produções como o meu próprio estúdio, né? Mas atualmente basicamente só eu mesmo. Sim, sim. E é importante também para suas produções autorais, né? Porque é que nem a gente estava falando, curta-metragem são testes, né? E aí você pode tentar coisas novas que um outro estúdio muitas vezes não te deixaria fazer, né? E contar as suas histórias. E tem gente que tem essas vontades, como você, tem gente que não, tem gente que prefere trabalhar realizando os trabalhos dos outros, né? Dos outros estúdios e tal. E acho super válido também, porque você também não precisa saber de tudo, você não precisa ser empresário também, né? Exatamente. Isso que eu tava falando com o Emerson um tempo na reunião, lá, tipo, tem gente que quer ser só animador. Exato. Só quer animar, Exato. né? E não quer entrar em projeto de lei de incentivo e tudo mais, e fazer seu próprio projeto. Que realmente tem gente que não tem essa coisa já, que isso é muito comum na nossa área, né? Todo mundo quer fazer um projeto pessoal. Né? É muito normal, mas tem gente que não. Tem gente que só quer fazer ali, ser uma pessoa técnica mesmo e fazer uma boa produção de animação e tudo mais, né? E eu acho interessante nessa questão da animação, falando de estúdio de animação, né? Uma coisa que eu acho que demorou para perceber e acho que é uma coisa que muitos animadores demoram um pouco para perceber, é o que é importante na animação, né? Que geralmente a pessoa que começa a estudar animação, acho que a animação tem que ser uma coisa, nossa, fazer um movimento massa, né? Fazer uma coisa legal, assim, nesse sentido, Mas não é bem isso que é animação, né? Porque se hoje parar para pensar, a questão de inteligência artificial, né? E tudo isso, às vezes vai conseguir fazer uma coisa, movimentar o personagem. Mas o mais importante da animação é da vida, né? Da vida ao personagem. E isso envolve atuação, né? E eu acho que, de certa forma, o teatro me ajudou muito nesse sentido. De você dar vida ao personagem, né? Sim. Porque não é simplesmente você só movimentar ele. É você realmente passar que é um ser que existe, né? Incrível, né? Sim. E isso eu acho que só com o tempo de experiências, os animadores vão aprendendo a lidar com esse tipo de coisa, né? Exato. Né? E é uma coisa que eu estou buscando muito hoje em dia, né? Com a produção dos curtas, né? E estudando mais animação, eu estou buscando um pouco mais desse refino, né? E às vezes eu sinto falta, às vezes, assim, né? Daquela coisa que eu te falei, né? De a gente ter produções com mais orçamento. Sim. Eu acho que isso é o que falta aqui no mercado local, né? Sim. Em Goiânia. A gente ter produções com mais orçamento. Porque acaba que você não tem tempo para você produzir uma animação de muita qualidade. Sim.
Porque você acaba que tem baixo orçamento, então você recebe pouco, né, para um segundo animado, então você tem que fazer muito para conseguir ganhar um tanto legal. Exato. Então eu acho que falta um pouco mais isso, sabe? Eu acho que ter produções que consigam elevar mais o nível de animação. Sim. Né? Eu tô tentando fazer isso com um pouco que eu tenho, né, nos filmes que eu tô trabalhando, né, nas curtas-metragens. E, assim, é o que eu penso mais pra frente, sabe? Trabalhar em produções maiores, né? Assim, se eu não conseguir trabalhar com os próprios filmes, a minha ideia é trabalhar em filmes com mais orçamento, né? Porque eu quero trabalhar com uma animação um pouco mais refinada, um pouco mais trabalhosa, assim. Não simplesmente ser uma animação mais simples, né? Assim, é isso que eu busco. Eu quero uma coisa um pouco mais aprimorada, né? Então é isso que eu tô pensando mais ultimamente, né? De focar em trabalhar mais animação, fazer uma animação melhor para produções que tem mais orçamento. Né? É isso que eu busco atualmente. Sim. Cada personagem tem sua característica, né? E aí é mais fácil a gente trabalhar isso num longa-metragem e num curta-metragem do que numa série. Série geralmente é algo, né, para você fazer e rodar numa esteira. Então todo mundo é muito parecido, né, o movimento e tal. E tanto que um animador anima todo mundo da cena, longa-metragem não. Cada animador vai pegar um personagem e aí o próximo projeto do Pitombo na Mandra vai ser o longa-metragem que a gente está produzindo agora. Sim, eu tô bem, assim, empolgado com esse filme, né? Acho que longa-metragem é a melhor coisa, assim, pra trabalhar animação, sabe? Acho que longa-metragem é... Porque você tem um pouco mais de tempo, né? Sim. E eu acho que é o que eu gosto de fazer, assim, de animar com um pouco mais de qualidade. Eu acho que... E quanto mais você vai estudando, mais você vai querendo aplicar aquilo que você estuda, né? Então... E aí você tem mais esmero, né? E aí o diretor também olha porque tem uma história ali que tá contada a cada cena, né? Então... Sim, é necessário que isso seja muito bem animado e o orçamento tá melhor, tá? Eu falo assim, não que isso é uma cobrança que eu acho que de a gente ter que ter produções com mais orçamento, mas eu acho que isso dá um salto, sabe? Ainda mais porque, como eu tava falando, Com certeza. Você pega um portfólio de um animador aqui que sempre trabalhou com animações de baixo orçamento, hoje com a realidade do mercado, ele tem dificuldade de pegar serviço fora. Exato. Né? Por quê? Porque ele sempre trabalhou com produções de baixo orçamento. Então, acaba que isso reflete no trabalho, né? Não consegue competir com... Sim. Às vezes o cara tem 10 anos de produção. Sim. E ele pede pra alguém que tem 2 anos. Sabe? Trabalhos. Entendi. Por causa que a galera que trabalhou com 2 anos de produção já trabalhou em produções maiores, coisas maiores. Então, acaba que o portfólio dela consegue ser um pouco mais rico em detalhes do que o outro que tem mais experiência. De anos, mas acabou que ele sempre trabalhou em produções em baixo orçamento. Então, eu acho que isso que falta no mercado local. Sim. E também, claro, os animadores também precisam sempre estar estudando, aprimorando e tudo mais, senão você fica para trás. Mas, e aí os seus projetos futuros, então, trabalhar suas próprias produções, seus projetos, colocar nas leis de incentivo e continuar trabalhando com os outros estúdios e trabalhar para fora também? Outros locais? É uma possibilidade, né? Assim, eu nunca tive assim, nossa, eu quero trabalhar pra fora. Eu nunca tive esse sonho e tal. Mas eu quero trabalhar em boas produções. Né? É isso que eu penso, sabe? Tipo... Você quer ser mais seletivo daqui pra frente? Quem sabe? Sim. Quero ser um pouco mais seletivo, né? Porque eu acho que aquela coisa, você quer trabalhar em coisas cada vez que te façam vontade realmente de você trabalhar. Sim, e que te impulsionem, né, a melhorar. Quando você vai chegando a um certo tempo de produção, né, acaba que você fica um pouco meio cansado de algumas produções, sabe? De ficar aquela mesmice, né? Sim. Então você quer desafios, né? Exato. E eu sempre fui uma pessoa assim, de desafio, de querer evoluir, sempre tá querendo evoluir, sempre quer algo a mais e tudo mais. Então o que eu busco hoje é isso, né? Tanto com as minhas próprias produções, quanto como animador, como rig, sempre aprimorar, né? Eu acho que essa é a minha meta atualmente. Eu acho muito interessante, você tem uma maturidade que vem desde quando eu te conheço, assim, eu acho. Que você mostra essa maturidade pro trabalho
muito grande. Você nunca deu um salto maior que a perna, sabe? Você sabe o seu momento de, vou parar isso aqui para começar um outro projeto ali. Beleza, agora eu vou estudar para melhorar isso aqui. Existem degraus que você vai subindo e você tem muita noção, assim, muita racionalidade para fazer essas coisas. E isso, para um artista, é muito raro. Eu acho isso muito interessante, assim. Como é que você consegue? Tá em você? Assim? O que é isso? Não sei. Eu não sei, porque assim, eu acho que... Eu já conheci muita gente que é artista mesmo, só que eu acho que... Na verdade, eu acho que é uma ilusão, sabe? Tipo, achar que o artista tem que ser uma coisa meio maluca, meio desorganizada e tudo mais, sabe? Eu não acho que isso seja realmente ser artista, sabe? Eu acho que o ser artista é você criar, né? E você conseguir concretizar suas criações. Então, eu acho que o fato de você ser organizado com suas coisas, né? Eu acho que também faz parte do artista, né? Eu acho que você pode conseguir conciliar as duas coisas. Eu sempre fui uma pessoa muito organizada, então... Eu sempre fui também meio artista, então para mim é uma coisa que é normal. Uhum. Né? Eu não tive dificuldade, assim, sabe, com isso, né? Tipo, eu sempre fui uma pessoa muito organizada e a parte artística minha também foi muito fácil de conseguir acessar. Uhum. Né? Eu acho que é questão de perfil mesmo, de pessoa para pessoa, né? Eu acho que tem pessoas que são artistas que têm uma forma de ser, mas tem outras que são de outra forma, assim como eu acho que tem várias outras pessoas, né? Nossa. Mas eu sempre fui uma pessoa muito centrada, né? Então, acho que eu quero tal coisa, eu me esforço para conseguir aquilo e geralmente sou uma pessoa que gosta de planejar. Então, acho que isso facilita muito o processo. Então, agora você pode pegar esse podcast e enviar como um portfólio para qualquer pessoa para te contratarem, porque a ideia é essa, mostrar como que é a sua jornada para as pessoas entenderem, né? Como é que são os caminhos, assim. Não tá dando certo por aqui, vou por ali, apareceu isso aqui. Tantos caminhos que você trilhou, assim. Isso é não só de uma pessoa muito focada, mas muito organizada. Isso é um mérito muito grande, assim, para um artista do seu nível e que tá querendo melhorar cada vez mais. Uma coisa que eu acho que eu queria falar também, acho que é aquela coisa assim, que eu sempre quis planejar muita coisa, né, assim, planejar a longo prazo e tudo mais, né, mas a vida é uma mistura daquilo que a gente quer e do que a vida faz com a gente, né, tem até, acho que um poeta brasileiro que fala isso, né, que eu sou uma mistura do que eu quis ser e do que fizeram comigo, né, então é basicamente isso, eu acho que tem essa mentalidade de que cara, você pode planejar, você pode querer fazer as coisas, mas tem coisa que está além do seu controle. Então, você tem que saber ver o que o mundo está te dizendo, sabe? Acho que é uma coisa de você, o que você quer e o que o mundo quer de você. Eu acho que é uma coisa assim, sabe? Parece ser um papo de maluco, mas eu acho que faz todo sentido para mim isso. De você perceber que, às vezes, o que está acontecendo ao seu redor e saber surfar na onda, né? Porque não adianta você querer fazer uma coisa totalmente diferente que está acontecendo no momento. Né? Você tem que buscar entender, ter essa visão do que está acontecendo. Para você conseguir fazer aquilo que é possível você fazer. Sim. Né? Então, acho que é um pouco disso. Né? Um pouco de você planejar, você saber o que você quer, mas também perceber o que o mundo está te oferecendo. Que engraçado, né? Os caminhos irem se construindo dessa forma, mas... Você acredita em destino, essas coisas? É bem aleatório essa pergunta. Eu acredito sim, né? Não que seja algo fixo e inalterável, como um karma, alguma coisa do tipo. Mas algo que é planejado para você e que você tem o livre-arbítrio de você mudar ou não, de você seguir ou não. Né? Então, acho que tem as duas coisas. Acho que tem o determinismo e tem também a questão de você... fazer a sua escolha, né? Eu acho que são duas coisas que estão intrínsecas. Não tem como você dizer que é só determinismo e só escolha. Sim. Né? Eu acho que as duas coisas andam juntas. Eu acho que é por aí. Bom, então agora a gente vai pro nosso último quadro, que é Assina o Meu Mega. É o quê? Assina o Meu Mega. Eu demorei anos para ter um megafone. E aí eu só consegui ter um megafone
megafone porque eu criei um podcast, então toma. Se não onde você quiser. Imagina você. que criança com um negócio desse, não é? Isso seria difícil. Então você gosta de desenhar, mas não gosta de escrever. Deus. Eu gosto de digitar. Agora escrever à mão, não. Felipe, Mas é isso. obrigada por tudo. Obrigada por estar nessa jornada do audiovisual com a gente, da animação principalmente. Porque a gente precisa de pessoas como você, assim, que tem essa noção, sabe, de trabalho e de equipe e de gestão. E deixar as coisas mais leves para todo mundo, sabe? Dividir as coisas e entender que a gente tem que estar sempre melhorando e Sim. trazer isso, compartilhar nos projetos onde a gente está trabalhando as nossas experiências. Eu acho isso muito rico, assim, todas as vezes que alguém está disposto a fazer isso, eu acho que deixa o projeto cada vez mais rico e a equipe cada vez mais forte. Então, eu te agradeço muito por Eu que fazer agradeço isso. pela oportunidade. Desculpa o nervosismo, acho que é um pouco nervoso. Onde? Acho que seu foco, assim, geralmente... Mesmo, assim, trabalhando, assim, já com teatro, mas é diferente, porque você tem um roteiro, uma forma de agir ali, né? E em câmeras, assim, acho que é um pouco... Não é muito do meu Você não costume. gosta de câmera? Não é muito costume meu. Não que eu não goste, mas é porque é um pouco estranho. Mas foi muito bom a experiência e obrigado pela oportunidade. Então, esse foi o Podpan de hoje com o Felipe Pitombo. E a gente se vê na semana que vem com mais um episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.